Beleza, cara? Isso daqui é a quarentena. Rapaz, ó, quando eu te conheci, você tinha mais aqui e menos aqui. Inverteu o negócio, é isso mesmo? Exatamente. Exatamente. Aqui, na verdade, não tinha nada. Agora tá tudo Não branco tinha aí. nada, é verdade, rapaz. Molecote, novinho. Como é que É você isso tá, mesmo. cara? Tudo tranquilo, prazer estar participando aí. Obrigado pelo convite aí. Vamos bater um papo legal aí. Rapaz, um grande orgulho pra nós aí, irmão. Pô, é interessante, né? A gente bate um papo assim, é inevitável, né? A cabeça vai lá naqueles tempos e parece que você revive os momentos, né, cara? Ah, É sensacional, cara. essa quarentena passou na televisão em vários jogos aí da minha época. Deu pra Pô, é verdade, irmão. matar uma Verdade. saudade aí. Tem alguns jogos que nem lembrava direito, não lembrava assim de como foi o jogo e tudo mais. E tá gostoso de ver aqui. Rapaz, a gente tem feito umas lives diárias, né, Maurinho? Trazendo aí essa memória à tona, né, cara? Não deixando a memória do Flamengo morrer. E a gente trazendo a. Pô, ontem foi o Moser. O Moser falou pra mim: ah, eu tô com a memória fraca. Falou 3 horas seguidas, filho. Escondeu o jogo aí, pô. Tivesse com memória, ia fazer vigília. Caramba, falou pra caramba. Não, eu lembro de muita coisa. Muita coisa eu lembro. É, Mas às vezes, então é às vezes contigo não. mesmo. Mas passa despercebido, sim. Às vezes passa. Rapaz, separamos um scriptzinho aqui de perguntas para você. Estou autorizado a fazer? Podemos Pode começar? fazer qualquer uma aí, não tem problema nenhum, não. Pode mesmo? Até Ó, até do rapaz! público aí, Ó, se mandar, também faz. Não sei se dá tempo, né? vai Mas também. é bastante É, pergunta. porque vamos que vamos. Rapaz, primeiro, a galera sempre, já é costume das nossas lives, saber o tempo de molecote, como é que foi a infância, a pelada, até chegar nas categorias de base, aquela transição profissional. Como é que foi o Maurinho nessa época? Então, eu sou paulista, né? Eu nasci no interior de São Paulo. Eu sou de família mineira. Meu pai foi trabalhar na CESP, né? Então saiu de Minas para o interior de São Paulo, né? Jales. E ele rodou o interior todo lá. Então, Jales, eu nasci em Votuporanga, né? Votuporanga, Andradina, aí parei em Atibaia. Em Atibaia eu cheguei com 6 para 7 anos e meu pai não foi mais transferido, cresci em Atibaia. Então, o meu início foi na cidade de Atibaia, aí lá, aí a história é parecida com toda, né? Eu jogava futebol de salão na época em dois lugares, futebol de campo também em dois lugares, que era o clube social e o clube da cidade, o futsal também, né? E Jogava de quê? eu era Lá. centroavante. Que isso, pô. Tu falou que só ia falar a verdade, não vai mentir pra gente, Maurício. Tu metia Não, mas gol, é Maurício? verdade. Eu jogava de meio atacante ou de Putz. centroavante, cara. E É, fazia meu, gol, camisa hein? 10, Camisa 10 e tudo? Não, eu jogava Caramba, mais hein? com a 8, mas era um meio É. campo. Apesar da 8, eu era Pô, um meio show de ofensivo. bola. Porque antigamente o 10 era sempre o canhoto, né? Tinha sempre. Era Verdade, mais. Era verdade. mais. Né? Tinha que ser canhoto e tal. Mas eu jogava mais como meio atacante e às vezes como um centroavante. E passei no teste, fui fazer teste no Bragantino. Eu fiz avaliações na época no Guarani, na Ponte e na Portuguesa, não passei. E passei no Bragantino, né? Em 91. Guarani, Ponte e E Portuguesa? Portuguesa, é. O Guarani, Entendi. na minha época, o Guarani acho que era o melhor que tinha, assim, de base, era o Guarani naquela época. Ela era muito forte. Aham. E eu passei no Bragantino, Isso né? década de 90, né? É, 80 e pouco para 90, né? Eu passei no teste em 91, Aquela. né? Aham. Entendi. Em 91. Então, 80 e pouco, eu achei que você perguntou do Guarani, né? Década de 90. Eu acho que era o final de 80 para 90 que eu falei que o Guarani era muito Para forte nessa 90. época. É. Entendi. E Tinha. passei. Tava pegando ali. Era a época que. Amoroso. É esse time, Esse não? daí já era 90, de 90 e tal, né? 90 e pouco. Mas essa visão, esses caras eu joguei na categoria de base Luizão. contra. Luizão, Amoroso, Ah, entendi. Robert, era uma base muito Aham. forte. E Robert passei no era o carequinha Bragantino, que jogava pra caramba, o ponta, ficou, era né? o meia. Robert. Era o meia, ele era mais meia Era também, né? um carequinha esse? Ficou também, ficou. É. Rodou Santos, jogou no Santos, jogou. Acho que ele jogou Isso, jogou muito, jogou aqui no Rio muito. aqui Jogou um também. bolão. É. E eu passei no Bragantino, né? Em 91, passei como centroavante. A minha avaliação foi como centroavante. E passei no É juvenil, mesmo. mas percebi logo que
que ia ter dificuldade jogando de centroavante. Aquilo que eu estava acostumado com Atibaia e região, quando você vai para um time federado, aí você vê quanto os caras jogam, quanto que são mais fortes, são maiores, são muito mais preparados. É como hoje em dia, se você olhar hoje em dia, quando você vai ver um sub-17 aí dos times federados, principalmente os mais organizados, você vê que são uns garotos muito fortes, né? Muito grandes. Aí eu passei o primeiro ano como centroavante, aí estava achando que não estava legal, e aí já pedi para jogar, voltar para meia. Aí quando eu cheguei em 94, que eu subi profissional, me profissionalizei, eu já era segundo volante. Vai só vindo, né? Vai só vindo, Fui só recuando. recuando. Fui dando jeito Rapaz, para interessante, ficar. você pegou um ano mágico lá do Bragantino, né? Você na base, então. É, Porque em 92 o Bragantino, porra, tava com um timaço, cara. Não era o isso que Bragantino foi tinha campeão, o Bragantino foi Jubaé? campeão paulista em 90 e foi Aham. vice-campeão brasileiro em 91. O time do Bragantino era Ah, foi espetacular. 91. Foi 91 foi o ano que eu 91. Que tinha o cheguei. Mauro Silva? Que tinha o Tinha Mauro Mauro Silva, é Silva, isso? Mazinho, todos eles, Gil, João Gil, Gil, Gil Santos, Baiano? Gil Baiano, Gil é isso? Tinha o lateral Baiano, Gil Baiano? isso. Isso. Tinha o Caramba, que maneiro. Donizete. E era um time Isso, muito é, forte, cara. cara. Tem uma coisa que pouca gente se atenta, mas para você ver, em 91, o Bragantino chegou na final do Brasileiro com a vantagem de dois resultados iguais, porque tinha a melhor campanha, e com a vantagem de jogar em casa o segundo jogo. Quer dizer, o Bragantino e São Paulo. E São Caramba. Paulo que depois virou bicampeão mundial. Você Bicampeão mundial, imagina, o exatamente. brasileiro que ele 92, ganhou, 93. o Caraca, é brasileiro que ele verdade. ganhou para depois ser campeão foi em cima de um Bragantino, onde o Bragantino jogou no Morumbi o primeiro jogo, perdeu de 1-0, e o segundo jogo em casa, a vantagem de jogar em casa, porque tinha a melhor campanha, é meio surreal, né? E era o time de Meio, São pô, Paulo, depois muito virou. surreal. Muito. O São Paulo poderia, se perde aquela decisão em casa, que foi 0-0, precisava de um gol, o Bragantino foi 0-0. Talvez Só pra um. galera mais nova saber, quem era o treinador do Bragantino nessa época? Fala pra galera aí. Então, o campeão paulista em 90 era o Luxemburgo. E vice-campeão brasileiro era o Parreira. Porra, Era o tá Parreira. fraco? Não, Tá fraco ou tá bom? E Porra, tá aquele brincando, filho. time lá teve muito. Gil Baiano pegou seleção, Alberto pegou seleção, Mauro Silva pegou seleção e ainda Alberto jogou muito foi para a pra Copa. Copa, é. John Santos pegou seleção, Caraca, Silvio pegou timaço, cara. seleção. Era uma época, o Verdade. Bragantino foi muito forte. Eu peguei toda aquela geração ali, assistindo, né? 88, 89, 90, vendo os acessos da segunda, da terceira, até chegar às primeiras divisões do Paulista e do Brasileiro. E depois jogando junto com muitos deles, né? Que depois, quando eu subi, o Mauro Silva já tinha sido vendido, alguns tinham saído, mas com muitos Ele eu tinha ido consegui pro La jogar. Corunha, né? Ele foi pro La Corunha. Foi. Ali Jogou com o foi o meu Bebeto lá início no La como Corunha. profissional. Foi. Aí eu joguei em 94, 95 e 96 no Bragantino. Entendi. E quem Foi. era, quem era seu ídolo de moleque? Que você, porra, queria ser o cara Então, de qualquer jeito. pouca gente sabe, né? Algumas pessoas já comentei, mas eu sou neto de um dos fundadores do Atlético Mineiro e o segundo presidente da história. É pai É da minha mesmo, mãe. cara. Eu sou Caraca. neto mesmo, assim, de primeiro grau. Pai da minha mãe, Alexandre Alves Pereira, chama. Então, assim, família E toda é mineira, né? Reinaldo. É o Reinaldo, é o Não, Reinaldo. assim, Reinaldo? o Reinaldo é o Maurílio do Galo, mas Aham. eu gostava muito do Cerezo, cara. A hora que você me mandou a Tereza. pergunta, eu fiquei pensando. Na hora, o Reinaldo é o Reinaldo. O Reinaldo é Sim, como, sim. como o Zico, numa proporção menor em termo Aham. nacional, mas em termo Aham. estadual. Mas assim, o Reinaldo é aquele cara fora de série, mas eu acho que é o Cerezo, porque eu acho que eu me identificava mais com o Cerezo. Então, aquele Aham. sonho de ser Aham. jogador, eu não imaginava eu sendo o Reinaldo, né? Como é que você vai imaginar sendo o É, porque Reinaldo? eu imaginei você querendo ser centroavante, eu falei, porra, se É, inspirou no Reinaldo, né? não, mas Porra. assim, é porque o centroavante é aquela coisa assim, do 13, 14 anos, que você começa a jogar mais, saber o que é centroavante, né? Porque até 10, 11, 12, 13, você joga sem ter muita noção. Então, Aham, E aham. eu gostava, eu tinha, eu acho que é porque o
o Cerezo corria muito, né? Ele tinha muita força para ir pro ataque, voltar. Bolão, jogava muita Então bola. eu lembro mais do Cerezo, assim, mesmo. Na hora que eu vi a pergunta assim, claro, o Reinaldo é o primeiro que vem, mas acho que o sonho de ser Cerezo que mais jogador se inspirou, né? via. É, porque o Reinaldo, como é que você imaginar ser o Reinaldo? Não dá, era mais fácil imaginar Não ser o dá. Cerezo que jogar. Pô, É, eu acho que foi vou isso. imaginar ser o Zico, vou viver frustrado a vida É, pô, inteira. é. Porra, tá maluco? A gente tem que se É esperar uma, e se esses espelhar em ser caras. humano, né? Pô, Esses os caras caras são são ET, pô. ídolos. Né? O Zico é, porra. O Zico é um cara que a gente. É um fenômeno, né, cara? Nunca imaginei ser um Zico. É os caras que tá. Se você não imagina. Imagina ser um cara que é palpável, que você fala, pô, eu posso chegar, eu posso ser, pode ser. Aham, aham. Apesar que o Cerezo, pô, tá doido, né? Foi muito, né? Pô, muito, irmão, Não dá nem muito. pra Uma falar. história. E Mas velhinho, é velhinho foi assim. campeão do mundo pelo São Paulo. Velhinho. Tá com seus Exatamente. 38 anos, 90. Mas assim, Pô, deu uma pausa aqui que o Marcos Adriano, lateral, tá me ligando aqui. Me ligou aqui no fundo. né, Mas fala aí, irmão. beleza. Lembra Mas do Marcos assim, Adriano? sim, jogamos contra. Lembra? Bastante. É. Mas aí fala, meu irmão. Mas assim, o que veio mais na minha memória, assim, de ídolo e tal, eu acho que a seleção de 82 é a que mais eu carrego, Aquela assim, seleção é. na lembrança de lembrar de craque, sabe? De Cerezo, Falcão, Soca e tal. E o Zico, que, porra, pelo amor de Deus, né? Zico é Zico. Porra, tem nem palavras, né, irmão? Naquela seleção de É. 82, cara, eu até ontem eu tava conversando com o Moser. Eu acho que o Moser, cara, pô, também só tinha fera na zaga, mas o Moser poderia ter ido naquela Copa, né, cara? Acho que seria É. também. Não, Ele foi um cara. ficou uns caras de fora que é difícil de imaginar, né? Mas assim, a zaga era Oscar e Luizina, cara. Era dois caras Complicado, também. duas feras também, né, irmão? Difícil, né, cara? Você vai falar, se eu tirar um ou tirar outro, ia estar falando hoje, Pô, assim, pô, meio difícil, Deus me cara. livre, não Se tem tivesse sido o como. Moza no lugar do Oscar, ele ia estar falando do mesmo jeito, né? Acho que É a verdade. concorrência era muito grande naquele momento. Rapaz, aí, em qual momento surgiu o Flamengo? E como que foi esse negócio na tua vida? Que foi, porra, foi um furacão, né, irmão? Porque, querendo ou não, era um clube, Foi. né, do interior. Como é que surgiu esse negócio, cara, de Flamengo? Em 96, eu quase que eu fui para o Palmeiras, né? Na época, o Bragantino, nós fizemos um campeonato bom 94, 95, 96. Eu estava sempre mantendo uma regularidade, 19, 20 anos. E nós chegamos nas quartas de finais de Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, né? E eu sempre junto. Então, essa regularidade, o Palmeiras, num determinado momento, teve uma sondagem, o Santos teve, e o Bragantino estava com algumas coisas em atraso. Eu queria sair, não conseguia, não tinha lei, não tinha nada, acabava o contrato e você não podia sair de jeito nenhum, só saía se ele desse liberação. Eu fui entrei na justiça. E um dia eu estava na casa dos meus pais até, e a Ivone era o Plínio Célio, que era na época vice-presidente aqui com. Eu não sei se é exatamente presidente o nome que se dava, mas ele era o braço. Uhum. Era ele e Kleber Leite que mandava na época. Eles ligaram e estavam atrás de um segundo volante. Depois eu vim saber que quem me indicou foi o Luxemburgo, que na verdade atrás de um meia. E o Luxemburgo tinha me indicado, jovem, né? Novo e tal. Isso eu soube depois, né? Então eu acabei vindo em 97 para cá. E foi uma coisa muito. Uma mudança total, né? Eu estava acostumado com cidade pequena, nascido e criado em cidade pequena, em time pequeno, coisa de treinar sem torcida, sem imprensa, sem nada, e quando você vem para cá, vira uma coisa grande, mas de um tamanho, tudo tornou-se um tamanho que não dava nem para medir assim, a pressão em todo sentido. E o lado bom, né, a grandeza toda das coisas boas que veio junto, e a grandeza toda da pressão que da responsabilidade que e tudo mais. Mas aí foi aprendendo na marra. E como que é no coração? Quando você recebe a notícia, o cara liga pra você e fala assim, cara, fechamos com o Flamengo.
O que que o sujeito sente? Como é que dorme essa noite? Como é que é o negócio? Não, na verdade, cara, assim, quando ligou, eu não tinha nem empresário, né? Então, no primeiro momento eu achei que fosse sacanagem. Falei, porra, antigamente não tinha celular, né? Então, quando ligou na casa do meu pai, porra, do Rio de Janeiro, telefone na casa, ligando na casa do meu pai, como é que tem telefone do meu pai, como é que descobriu, né? Então, assim, meio cabreiro, assim, para responder, né? Achando que é sacanagem de alguém falando e tal. Aham. Mas daí foi ter empresário, eu falei, eu tenho. Eu nem tinha nada. Eu liguei pro Adil, o Adil, que era o meia, lembra do Adil, que jogou no Corinthians, eu joguei com ele Adil, pra lá de Argentina. São João de Nepomuceno, de Minas, ele. Exatamente, é. Aí eu falei com ele, Adil, tô precisando de empresário. Aí ele falou, vou te passar o meu. Aí conheci o Adão, aí pegamos um avião, viemos pro Rio aqui. Assistimos um jogo aqui, estava tendo um jogo na Gávea, acho que era Flamengo e Bangu, nós fomos lá e já sentar para conversar. Então foi muito rápido. Me ligaram sei lá, na terça, na quarta eu estava aqui vendo o jogo, ou foi sexta, no sábado eu estava Caraca, vendo o muito jogo. rápido. E já chegamos e foi assim, acabou o primeiro tempo, já estava falando de contrato e eu, molecão, sem entender nada, sem ter noção nenhuma. Caraca, mano. Foi mais ou menos assim. Aí, quando acabou, eu lembro quando acabou, eles falaram, não, você vai ficar no hotel. Aí eu falei, não, eu tenho que ir para casa, vou buscar minhas coisas, né? Porque eu só tava com a roupa do corpo, né? Porra, tá doido. Aí, na época, não, depois você acaba, não, né? Pode aparecer outra coisa e tal. Eu falei, não, já dei a palavra. Porque futebol tem muitas dessas coisas, né? Tem, Aí eu falei, tem, não, já é, dei minha é. palavra, fica tranquilo que eu vou e volto. Quando é que eu posso voltar? Aí marcou 2 dias depois, só para eu, né, normalizar umas coisas lá em casa, resolver um negócio. Aí. E quando eu cheguei aqui, nós já chegamos aqui, eu cheguei logo depois daquele jogo que deu porrada, Flamengo e Madureira, que o Romário saiu na porrada, lembra disso? Do cafezinho? Ele deu Não, eu porrada no cheguei naquela cafezinho lá? semana, eu cheguei É naquela mesmo? semana, foi o primeiro treino, foi uma corrida na Lagoa, na Lagoa não, no Bosque da Barra, aí eu lembro que tava lá, aí queria botar o cafezinho para cumprimentar o Romário, fazer as pazes, aquelas conversas. Aham, aham. Aí eu lembro só Isso do foi em Mancuso, 97, né? Foi em 97, né? 97, 97. Aí eu lembro só do Mancuso, falou assim, é só no Brasil mesmo que a gente briga e depois vai fazer as pazes, barreira. Aí, batemos um papo com o Mancuso agora. Aí, porra, que figuraça, Maurinho. Aquele Gente boa cara é também. sensacional, irmão. Pô, sensacional. Cara, e como Gente é que boa. você foi recebido no Flamengo? O Flamengo que estava acostumado a ter ídolos. Comprava o cara, era recebido naqueles carros, naquelas paradas. Então, assim, você não era Foi um discreto. ídolo, você não tinha nome, foi uma coisa mais discreta. Como é que foi a tua chegada? Como você foi recebido? Que, pô, quem estava lá quando você chegou? Você olhou e Então, falou, caraca, pô, aquele momento do Flamengo foi aquele momento que contratava 70 pessoas no ano, não lembro que contratava um monte e tal. Então foi meio que. Quando eu já cheguei direto para treinar no Bosque, e aí era o Cacau. O Cacau que ajudava, eu era um gerente, trabalhava com o Paulo. Ó, tá falhando o nome. Que era o coordenador de futebol lá. viu? Esqueci o nome. Passou, Aqui. passou Tá no dos 40 Fluminense já era, agora, filho. ele tá no Fluminense. Mas enfim, Rapaz, eu o esqueci Cacau também o nome. levou lá e apresentou ao Júnior, né, o Júnior Capacete, que era o treinador. Eu lembro até Aham. que porque nem o Júnior, o auxiliar era o Leandro. Pô, cara que eu nunca imaginei que fosse conhecer, né? Pô, Porque eu não caramba, imaginava. cara. Aí o Romário, sabe, era o time, né? Tinha os principais nomes, eu quero dizer, né? Júnior Baiano. Então foi meio que apresentou, trocamos de roupa, vamos dar um trote, né? Foi muito simples, Cara, assim, a coisa rápido e e aquelas seguiu. olhadinhas de rabo de olho assim? Caralho, Romário, mané. Não, isso Porra, daí. sabe, mano. O Júnior mesmo, o Os Júnior cara, é o naquele dia correu com a Paulo, gente. Paulo, Paulo Agione, cara. Paulo Paulo Agione que Agione, fez. ó. Paulo Paulo Agione, Agione. o O Cacau paparazzo da nação aí, lembrou? funcionava. Então, E assim, o, mas foi e- muito simples, assim, não teve nada. mas quem foi o cara que demonstrou aquela simplicidade de mesmo sendo ídolo, ir lá apertar tua mão, falar contigo? Teve É, algum específico? o primeiro cara que deu a mão assim para comentar foi o Romário. Assim, a maioria Mentira, era, pô, sério, Maurinho, mano? Maurinho e tal, é.
Mas assim, na chegada, né? Então tinha alguns lá. Aí depois eu já conhecia o Lúcio Bala e o Chaveirinho, que na época também estava chegando um pouquinho, chegaram um pouquinho antes de mim. Então eu já tinha jogado contra eles no ano passado, um ano antes, aí já Chaveirinho trocei que você com diz eles é o ali. Evandro? O Evandro, é. Evandro? Aí, depois o Sávio, mas assim, que eu peguei mais afinidade no início ali foi o Lúcio e o Evandro, porque eram os caras que eu já tinha jogado contra, eu lembrava dele do Goiás, chegou junto com a gente, né? Eles chegaram Aham. 2 meses, um pouquinho antes de mim. Então foi uma coisa meio que onde eu entrosei primeiro ali. Aí depois foi conhecendo todo mundo e pegando amizade com todos e tudo mais, normal. E a estreia? A estreia eu fiquei no banco, o primeiro jogo eu fiquei no banco, se eu não me engano, contra o Vasco. Porra, E começou logo contra o arquirrival, filho? foi um jogo mas não joguei não. Foi a primeira vez que eu fui pro banco. Aí foi quando nós ganhamos esse jogo. Eu lembro que nós ganhamos. Eu lembro que o Mancuso já estava um Ah, pouco fora da área. quero novidade, né, É. Maurinho? Porra, ganhamos do Vasco. Porra, tá de sacanagem. Aí, Todo respeito ao Vasco, mas, é. porra. Não, Porra. porque depois teve uma sequência ruim, né? Em Não, porque 97 nós ganhamos. O Vasco nessa época, para quem não lembra, tinha um timaço, cara. Vasco campeão Foi. brasileiro, Vasco campeão de Libertadores. Então era um É, time com uma exatamente. estrutura muito acima de gestão até do que o Flamengo tinha De na tudo. época, né, cara? É, De gestão, tava brabo. eu gostava muito eu gostei muito assim do Kleber Leite e do Plínio Serpa na época, porque eles centralizavam a ele, então tipo assim, o que tinha que falar, não tinha aquela. Eu lembro depois quando saiu o Kleber, entrou o Edmundo, teve mais gente, tinha mais gente para estar envolvida no futebol. Então, em termos de gestão, assim, era uma coisa mais. Deu azar, né, cara? Assim, o Kleber Leite deu azar em muito sentido, montou grandes times, Foi mesmo, foi mesmo. time forte, e o time chegou em várias decisões e não ganhou. Isso daí, futebol tem esses detalhes que às vezes não é fazendo tudo certo que o resultado vem, né? Às vezes bate na trave, foi vários vice-campeonatos e tal. Mas Não tem era um muita momento lógica, bom, né? não tinha nada para reclamar, não. E qual foi sua melhor atuação vestindo o manto sagrado, cara? Então, eu estava pensando aqui, né, tentando lembrar de alguns jogos marcantes, assim. Um jogo que eu gostei muito, assim, foi o primeiro jogo da semifinal, da final da Mercosul, contra o Palmeiras no Contra o Maracanã. Palmeiras. Foi um jogo que foi muito intenso, foi um jogo que o jogo passou muito pelo meu lado ali, muito. E nós, né, foi aquele jogo loucura, 4-3, né, Porra, que saímos jogão, cara. perdendo, Jogão, viramos, já jogão. viraram e tal. Esse foi um jogo que eu lembro muito, a semifinal da própria Mercosul contra o Penharol em casa, que foi 3-0. Também foi um jogo que foi até quando meu primeiro jogo ali como lateral praticamente, assim, efetivo, vai ser titular na lateral e tudo mais. E foi um jogo que eu estava numa pressão muito grande, porque nós tínhamos saído do brasileiro, lá em Caxias, e tinha tido aquela saída lá e tal, e aí depois que nós voltamos de lá, o Romário foi desligado, teve aquela confusão toda, e nós tínhamos logo depois da semifinal. Então estava uma coisa muito pesada, e nós ganhamos de 3-0, eu fiz um gol. Também foi um jogo que não me sai da memória, assim, porque foi um jogo muito bom. O time jogou muito bem como um todo e o jogo se centralizou muito do meu lado direito ali. E nisso você ia ganhando confiança, né, Maurinho? É, Você falou em duas decisões aí, né, cara? Na realidade, a torcida do Flamengo, você conhece, porra, até melhor do que eu, vamos dizer assim, né? Que você viveu ali dentro. sim. Cara, o que que era quando você chegava ali para subir pro Maracanã, pro gramado, que você olhava, você via aquele mar vermelho? Qual era o sentimento? Orgulho, medo, ansiedade, motivação? O que que sente nesse momento? Ansiedade sempre tinha. Aquela vontade de estar logo em campo Muito. e tal, aquele nervosismo sempre tinha. Mas assim, é engraçado que a gente fala muito esse momento, né? Da hora que sobe o túnel, né? As escadarias do túnel e tal, mas, cara, nas decisões, eu lembro muito mais daquele. Quando a gente vinha do hotel de Copacabana, chegava ali subia aquele elevado do Maracanã para chegar e o trânsito já parava, aquela multidão de gente andando.
E a gente saía antes e ali agarrava um percurso de 3 minutos para fazer assim, estar no portão, levava meia hora. E isso daí, aquela multidão toda do Maracanã é lindo porque está dentro do estádio, então, mas aquela multidão do Maracanã na rua, quando nós estávamos chegando, também era uma coisa que você falava, pô, é hoje, vamos embora. Aí que a ansiedade começava, porque tem que ganhar, não tem outra opção. porque a vontade começava ali de estar dentro de campo, né? Antes, e Muito ainda tinha legal. 2 horas ainda, porque ia ter, pô, ainda tem que trocar de roupa, tem aquecimento, tem todo um. Até começar o jogo, ele tinha mais 2 horas e a ansiedade só aumentava ali, mas era bom demais, assim, a sensação era a melhor possível, né? É o que, no fundo, é o que fica mais nas recordações, assim, sabe? Eu lembro dos jogos da casa cheia, eu lembro desses momentos, é os que mais tá na memória, não esquece mais, não. Você é um cara, na minha opinião, não é porque eu estou fazendo live com você, que eu admirei muito a sua passagem no Flamengo por um detalhe também. Quantos cracassos de bola sucumbiram por pressão da torcida do Flamengo? Não aguentou. Você, meu irmão, se tem um cara que a torcida pegou no pé, porra, ele se chama Maurinho, irmão. Eu tô de prova disso. A Teve uma galera, não fase sei se ruim. teve uma fase que, porra, a galera pegava. Eu lembro muito bem disso. Eu ficava ali, mas eu falava, porra, tomara que esse moleque dê a volta por cima, tomara que esse moleque dê a volta por cima. E você sempre mostrou personalidade. Em momento algum você, pô, não tô aguentando. Não, você encarou aquele negócio de frente, errava um passe, voltava. Você parecia, cara, que era o cara que ia carregar o piano mesmo. Se não fosse na técnica e na raça. E parecia também que tinha muita gente por trás te dando confiança. É, Tinha, de fato, gente te dando confiança ali, irmão? mais ou, mais ou menos. Essa parte, assim, claro, tinha um amigo ou outro, mas é pouco, né? Eu vou te falar. É igual eu tenho alguns amigos, assim, fora do futebol, um pessoal, assim, aqui do Rio, que fala, porra, ser teu amigo hoje é bem mais fácil do que naquela época e tal. Pô, Mas, assim, verdade, a verdade. pressão era grande, cara, mas tem muita coisa que tomou proporções que não diz, assim, sabe? Eu costumo dizer que a maior pressão que eu tomei foi quando nós perdemos o título da Copa do Brasil em 97. Ali nós empatamos 2-2, quer dizer, foram 2 jogos contra o Grêmio, 0-0 lá e 2-2 em casa, onde nós jogamos melhor os 2 jogos. Aquilo que eu falei, detalhe bobo, tomamos gols bobos, gols que um chutou, desviou na mão do Nélio, tirou do Fabaiano, tinha o Fabaiano, o Nélio estava na jogada, tinha o Fabaiano na cobertura, eu atrás na cobertura, mais o zagueiro, quer dizer, a bola bateu na mão do Nélio, acabou, tirou de todo mundo, tirou do Fábio, de mim, do zagueiro, o Porra, Carlos Miguel fez o gol, nesse primeiro gol desse jogo, uma bola, eu acho que foi o João Marcelo, foi dominar a bola dentro da área, tinha 3 na pressão, pô, ele dominou meio de canela, acabou dando uma caneta no Fabiano, quer dizer, coisa que não era para ser, sabe? não era pra ser, é verdade. E depois daquela decisão ali, veio uma pressão que eu demorei para entender e entendi depois. A pressão era porque o Flamengo vinha desde 95, gol de barriga do Renato, aí teve uma decisão em 96, no Maracanã, contra o time da Argentina lá, que perdeu. Aí em 97 teve o Rio-São Paulo, que perdeu, com um gol no final. E depois teve a Copa do No Brasil, final, né? é. E essa pressão que começou era com o time como um todo, né? Uhum. Porque perdeu o título, porra, todo mundo, eu lembro, o neguinho criticando o Romário demais, porra, a pressão grande, assim, né? Imensa e tal. E aquela confusão e a coisa ficou direcionada para vários jogadores, sabe? Não era só Maurinho. E na sequência, tá me ouvindo ou não? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. E na sequência do Campeonato Brasileiro, a gente acabou perdendo para o Vasco na semifinal também. Então, quer dizer, foi a de neve, foi crescendo ali, aquela confusão e tal. E 98, que foi a pior parte para mim, assim, né? Que foi a parte que alguns jogadores foram emprestados e tal, e acabou ficando uma coisa mais direcionada a mim. Então, a única coisa, assim, que eu me aborreci na época, eu falei, porra, tá uma coisa diferente, foi nesse jogo contra o Criciúma no Campo do Olaria.
porque tinha uma faixa lá. Era o Sebastião Rocha, o treinador, e era uma faixa gigante, assim, grande, assim, pegava uns 3 gomos, assim, da tela da arquibancada, sabe? Que era o Aham. Sebastião Rocha, o treinador, né? Então tava lá o Tio Maurinho, não. E eu lembro que acabou o jogo, Como é que era a faixa, aí, Maurinho? Desculpa, eu não ouvi. Como é que estava escrito? o treinador era o Sebastião Rocha, né? Aham. Então a faixa estava escrito assim, ô Tião, Maurinho não. Caramba, cara. Mas acabou ali e tal, saímos do jogo, aí eu tô saindo, aí tinha um senhorzinho com a camisa do Flamengo assim, torcedor, né, na saída do clube ali. Aí ele falou, Maurinho, eu posso falar um negócio? Aí eu parei assim, com a cara meio amarrada, né? Ele tava doido da vida. Ele falou, vou falar um negócio pra você. Essa faixa aí não é torcedor, não. Torcedor não gasta dinheiro pra botar faixa pra um jogador, não. E eu, beleza, Caramba. tá. Aí fui embora. Aí eu entrei Porra. no ônibus, fui embora. Falei assim, porra, aí o cara falou, é verdade, uma faixa linda, pintadinha. Quer dizer, pô, fazer uma faixa aí custa É... dinheiro. Eu falei, rapaz, torcida não vai gastar dinheiro pra botar um jogo Flamengo e Criciúma. Porra, se eu tivesse feito, sei lá, tivesse perdido a Copa do Brasil, com gol contra, com uma coisa assim, né, fora do contexto, que, porra, ninguém podia me ver. Não, não teve. Nós perdemos um jogo onde eu fiz parte de um contexto de uma derrota. Não, não, Sim. não tive, não foi culpa minha, né? Só que isso ficou martelando na cabeça, né? Eu falei, porra, é verdade, cara. Os caras pintaram uma fight, aí tem alguma coisa. Aí eu comecei a achar que tinha algum jogador, né? Me sacaneando. Né? Você começa a pensar um monte de coisa. Sim. Esse foi o único momento que desestabilizou um pouco, assim, de perder o foco. Aí lesionei, tive uma lesão no tornozelo que me levou 3 meses. Aí, quer dizer, esse momento foi o pior momento. E não é É, porque a pela torcida do pressão em Flamengo é uma si. torcida que zoa muito também. Você sabe disso. Sim. Ela sacaneia a Não, galera. Aquele primeiro de abril lá, a galera, quem não lembra? Maurinho, a isso seleção. Mas daí eu já era, notei isso daí já era que fase aquilo ali tu boa levou já. na sacanagem, tu levou na esportiva porque tu não sentiu, porque Sim. você sabe que ali até você tava vivendo já um momento maneiro, a galera tava começando a te comprar, Não, certo? ali é exatamente o que eu tô falando. Foi Você uma quando forma de toma. brincar mesmo. O futebol é pressão o tempo todo, para Sim. qualquer um. Pode ser, nós vamos mudar de nível de pressão, uns mais, outros menos. Você vê, hoje em dia, se você pegar alguém toma mais pressão do que o Neymar? Não. Porra, Nós duvido. podemos até, nós podemos até falar, não, mas a atitude dele não interessa. Não interessa, porque tem muita gente que mete a pressão nele nem porque não gosta do cara e ponto Verdade. final. Então, quer dizer, eu vi jogadores tomar pressão e você fala, porra, os caras craque de bola. Mas assim, então o futebol faz parte disso. A única coisa desproporcional foi essa que eu te falei, que foi uma que me incomodou. As É, você outras ficou todas, bolado, nada, né? nada. Mas Nada quem te botou a porque pulga atrás da orelha foi o senhorzinho, né? Ele, porra, fez a ficha o cair. senhor que falou. O Ela senhor, falou, pô, era um senhorzinho, velhinho, assim. Velhinho não, devia ter uns seus 60, mas assim, aham, malandro, aquele carioca malandro, viu? aham, Ele passou, malandreada. Maurinho, vou te falar um negócio. Aquela faixa ali, no torcedor não gasta dinheiro com faixa, não. E eu falei, porra, é verdade, cara. Assim, o torcedor tem que ter sido uma coisa meio, um Com contexto maior faixa do não que gasta não, mas esse cara que entrou aí gasta com plaquinha, Chapolin. É, Hoje tem gol do é Gabigol, tá mesmo. até no álbum de É. figurinha do Flamengo aí. Valeu, Chapolin! Mas aí Isso daí fala, meu virou, irmão. virou lenda. Mas assim, Pô, isso aí mas é a lenda, pessoa. filho. Essa do 1º de abril também, a história contada, repetida, toma uma proporção maior. Quer dizer, eu li uma Aham, vez, verdade. há muitos anos, uns 5, 6 anos atrás, eu vi alguém, um blog, sei lá, alguém escrevendo. Pô, o cara, a descrição do acontecimento do cara era um jogo com 60 mil torcedores. Quer dizer, ninguém Pô, para ali, porra, é. vai rolar ali, Flamengo, 60 mil, quer O nego dizer. quer sensacionalismo, o nego quer E o like, negócio, né, cara? e o negócio começou ali mais na geral ali, não foi do tamanho que conta, sabe? Por isso, talvez Teve um seja por lance. isso que eu também levei na brincadeira. Mas tu levou, eu senti que você levou na esportiva. Teve um lance também, me corrija se eu estiver errado, tá? Que eu também, porra, Teve tá vendo pela vários. barba branca aí? Pô, teve um lance também que, porra, rolou um pênalti, a galera começou a pedir Maurinho, não teve? Que tu foi lá Teve, bater? teve. Foi o jogo Pô, do América, se eu não me engano, Bangu, acho.
Foi carioca, né? Foi carioca. Eu Foi sei que tu carioca. perdeu o pé. Tu perdeu o pênalti. Eu notei que você ficou, porra, tu falou, caraca, era a hora dessa galera. Não, Grito. isso daí foi um jogo que. Nesse jogo aí, o Reinaldo perdeu o pênalti também, pra você ter uma ideia. Foi Foi, 3-0 foi, esse foi. jogo. Era pra ter Domingo eu sido. vou até bater um papo com ele, vou até lembrar disso também. Vou falar, porque o E Reinaldo tá com a gente na domingo. verdade, ele. Nesse jogo foi um jogo que foi um bom jogo. Eu já tinha estava jogando bem, a galera já estava, e teve um pênalti no final e gritaram. E eu peguei na hora para pegar, não, vou bater. Aí, Maneiro, ali eu maneiro. fiquei chateado, não pelo pênalti perdido, porque eu bati na minha carreira toda, eu bati uns, sei lá, uns 10, 12 pênaltis e errei uns E 3. tu bateu bem esse pênalti. O goleiro parece que espalmou pra fora, não foi? Foi escanteio esse pênalti. Já viu o pênalti virar Porra, escanteio? cara, ele espalmou mesmo. Foi mérito do goleiro. Eu dei, foi muito no cantinho, só que ele conseguiu dar um tapinha, a É, bola só tirou do gol para porra. escanteio. É difícil um pênalti virar escanteio, É né? verdade, cara. Porque o rebote Você geralmente é vê pra que foi. frente, né? Você vê que no finalzinho ele só deu um tapinha na ponta do dedo e acabou saindo para escanteio. Mas assim, Caramba, eu, porra. eu fiquei sacaneado. Pô, tô esbarrando na mão aqui. Eu fiquei sacaneado porque queria retribuir naquele carinha ali, porque Sim, sim, porque pô. era uma coisa sincera, não era zoação, não era nada, era uma coisa sincera mas errei, cara. Pô, não Faz deu. parte. Só erra quem pega a bola, né, Maurinho? Não pega a bola, você não erra, né, Não, filho? É mas foi cinquenta bom. 50. Pênalti é meio que loteria também. Meu irmão, e qual professor foi mais importante, já você profissional? Aquele cara que confiava no seu potencial, você sabia disso, e que te agregou muitos valores que você carrega até hoje. Ah, eu vou falar assim, o Maurinho jogador teve alguns, e o Maurinho treinador carrega um monte, muita coisa de muita gente, assim, mas o Cilinho, que foi o que me subiu no Bragantino, que era aquele Cilinho, foi o que lançou a época os menudos de São Paulo, também, né? O Sim, Cilinho foi treinador que antecedeu um pouquinho antes do Tele no São Paulo, era ele do e Tele. tal. Então ele foi o cara Sim, sim. que empurrou todo mundo da base, que incentivava a molecada da base, que mostrou o caminho e tal. Esse é um que eu guardo muito. E os outros, todos eles têm alguma coisa, mas eu vou falar do Cilinho e vou falar do Carlinhos, que o Carlinhos aqui no Flamengo foi o que fez eu dar a volta por cima. Foi o que, naquele momento, que em algum momento eu já não acreditava que teria mais chance e tal, e quando ele assumiu, ele me chamou e falou: eu vejo de você capacidade para ser jogador do Flamengo. Você não está sendo por um motivo ou outro aí, que eu não estava aqui antes, né? Que foi em 99 que ele assumiu, né? Eu estava desde 97. Por um motivo ou outro, eu não acompanhei, mas eu te vejo como jogador do Flamengo e você só não fica comigo se você não quiser tal. Eu falei: não, ouvindo isso, claro que eu quero, vou Porra, e fazer vindo o logo de possível para quem, né, filho? ajudar e tal. Vindo logo de E quem, ele, né? Conhecia muito. E ele Saudoso. falou assim, a pressão da torcida é desleal, né? Ele falou assim, tá desleal, não vejo o porquê de tanta para você, mas nós vamos dar a volta por cima. Aí jogos em casa, provavelmente você vai ficar no banco. Jogos fora, eu vou começar te colocando e tal, para tirar do foco, né? Deixa o resultado vir, porque era 99, a gente vinha com o Vasco acabado de ser campeão da Libertadores, então era um momento que o nosso maior Verdade. rival da época estava no melhor momento de todos, e nós naquele momento que não chegava. Então, ele foi mostrando o caminho, foi me protegendo, então isso, sem ele ali, eu acho que eu não teria ficado mais 3 anos no Flamengo. E eu acabei de 99, 2000, 2000, 2002, né? 4 anos. 3 anos e meio, né, na verdade. Então, quer dizer, são dois. O Cilinho e o Carlinhos foram os dois caras que mais influenciou na minha Por carreira. coincidência, dois no diminutivo, mas que eram gigantes, né, irmão? Nome no diminutivo, Dois mas com uma história tremenda no futebol, verdade. tremendo, verdade. Rapaz, acho que a pergunta meio que óbvia, né? Você ficou 6 anos no Flamengo. Porra, muito salário atrasado, Maurinho? Então, os meus primeiros 3 anos não tinha. Atrasou no final, com o Kleber Leite na gestão, não tinha. Mas Acabou na bicho, tudo reta em dia? final. Tudo em dia?
Tudo. Eu tinha tudo na carteira, né? Eu não sei se quem tinha direito de imagem ficava sem receber direito de imagem. Eu não tinha direito de imagem. O meu contrato era carteira. Então, era tudo na carteira, não atrasava, não tinha. Na reta final, teve na transição, quando saiu, ele entrou. Esqueci o nome. O Edmundo? Tá me ouvindo? Não? Rapaz, deu uma paralisada aí, mas voltou. Tá normal agora. Alô? Voltou. Então, Aham. quando saiu o Kleber Leite e entrou. Foi Esqueci a o nome, era. ó. Foi Edmundo Santos Silva? Edmundo Santos Silva, é. É. Aí atrasou. Aí o Edmundo, quando entrou, o Edmundo entrou com uns 3 meses de salário atrasado. Ou 2 meses, mais o 13º. Eu lembro que o Edmundo também foi um cara, chegou e falou, não tem dinheiro para pagar esses atrasados, mas os que vai começar desde já com a minha gestão, eu não vou atrasar, e quando der eu pago os atrasados. Aí explicou, nós falamos, não, vamos embora. Tá entrando agora, tem razão. E aí ele cumpriu tudo certo. E naquele ano nós fomos campeões carioca e campeão da Mercosul. Então, no final do ano ele conseguiu ainda pagar os atrasados, porque acabou tendo prêmio da Mercosul e Maneiro. tal. E aí depois teve o negócio da ESL, aquele problema da ESL, que entrou lá e tal, e aí quebrou, aí sim, aí foi. Aí deu ruim mesmo. Deu ruim pra Aí todo deu ruim. mundo. Mas teve essa história. Era um momento que não, quem recebia na carteira, pelo menos, não estava em atraso. Boa Entendi. parte do meu E 6 anos, boa você, parte. e você vestindo a camisa do Flamengo, qual o cara mais genial que você viu vestir aquela camisa ao seu lado, de você falar, caramba, Não, sensacional. é o Romário, né? Assim, de É todos. mesmo? Tem muita gente. Eu peguei ali depois, ainda mais para frente, Alex, Denilson, peguei uns caras tecnicamente, tudo de seleção, de Copa do Mundo. É, em Mas o 2000, Romário é um né? cara 2000. o Romário é um cara que faz, às vezes, fazer a coisa que você não imaginava. Eu lembro dos meus primeiros treinos. Tava chovendo e teve uma bola que a bola espirrou, assim, alto, foi pro alto. E o Romário pulou, assim, meio que dominou pisando na bola, sabe? E a bola deu Aham. aquela voltadinha e ele fez o gol, assim, tipo, pô, quem que vai dominar Porra, dia de chuva só pisando gênio. na bola? Porra, Então, tá assim, o que, doido. o que ele fazia no jogo era o que todo mundo via, não. Mas o que ele fazia no treino era o Romário. Não tem como pensar em mais ninguém. De todas as equipes que eu joguei, que foram 10, o Romário é o cara que mais fora de série, assim, que eu E peguei. você como lateral, quem foi o cara mais difícil de marcar na tua carreira? Que você, um dia antes, já Ah, ficava nervoso de saber que ia pegar o cara. difícil, cara. Eu vou te falar. Eu joguei, era uma época muito boa, assim, né? Eu lembro, se Sim, você sim. pegasse, se a gente for falar do Vasco, que estava sendo nosso maior rival na época. O Vasco tinha, num determinado momento, ele tinha Pedrinho e Felipe, né? Era Pedrinho ponto e Felipe lateral. Mas nessa mesma época ainda tinha Euler, que às vezes caía pro meu lado. Aí Porra, tinha verdade. ele tinha o Wagner, lembra do Wagner, que o pessoal chamava de Wagner Lembro, Pereira, pô. meia? Lembro, O lembro. Wagner era um cara que, pô, toda a bola, cara dificílimo, se bobeasse ele tocava no meio das pernas, ele tinha uma facilidade para É, tocar no meio das pernas. verdade. Então, assim, eu lembro que, do modo geral, assim, eu marquei muita gente difícil, assim, e confrontei, né? Peguei o Denilson, o Flamengo e São Paulo, numa Copa dos Campeões Mundiais, nós fomos até campeões. Aquele 2001. time de São Paulo, não, 97. 97. Era Ah, um é, mas torneio depois que foi foi em até 97, 97, verdade. que chamava Depois, Copa dos Campeões Mundiais. Copa dos Depois virou Campeões, Copa dos Isso, Campeões. isso. Foi mesmo. Foi um Então, jogão, por sinal, né? esse São Paulo que nós jogamos era Denilson na ponta e Serginho na lateral esquerda, na época. Serginho depois foi pro Porra, Roma, Deus me livre, seleção. cara. Então, assim, é difícil falar. O Edmundo era um cara dificílimo, um cara, além de tudo, uma força monstruosa. Ele era muito forte, não parecia ser tão forte quanto era, em termos de tamanho, assim, né? Mas, Sim, pô, sim, era um sim. cara duro para jogar. Difícil falar. Cada um, Você- eu posso dizer assim, ó, vou te dar um exemplo que vai te ajudar.
Imagina um time que está jogando Pedrinho, né, esse Vasco que eu falei, Pedrinho, Felipe e Euler. Então, tipo assim, se a bola estava lá do lado esquerdo, eu estou virado para cá e tomando conta nas costas. Então, se eu olho que é o Euler, pô, eu já sei que eu tenho que, quando a bola começar a querer vir para cá, eu tenho que baixar uns 5 metros, porque Verdade. se eu não baixar, eu não pego ele na corrida mais. Não, só vai ver o Mas se vulto for passar, Pedrinho, irmão. Só ver o se vulto. for Eu lembro. Pedrinho, exatamente. Agora, se eu olhar e for Pedrinho, eu não posso baixar muito, mas eu não posso ir de primeira, eu tenho que encurtar. Se for o Felipe, pô, Caramba. eu não posso nem dar o bote. Então, tipo assim, cada um tem uma característica diferente que era um pouco meio que no automático, assim, de pensar, assim, quem é o adversário ali para saber o que eu vou fazer, onde eu vou me posicionar dessa maneira. Quando você É mais falou ou de São menos isso. Paulo, eu lembrei daquela decisão também, um torneio que teve no Nordeste. Eu acho que você jogou também, cara. Foi 2001, que foi lá Foi a também a Copa dos decisão contra o São Campeões. Paulo, que o Petkovic fez um gol igual fez contra o Vasco. Fez Lembra um disso? gol. É Copa dos Foi Campeões também, não foi? foi a Copa dos Campeões. É, isso. Pô, show. Esse torneio, em 97, esse torneio que eu falei, Copa dos Campeões Mundiais, era um torneio que disputou só Flamengo, Grêmio, São Paulo e Santos, né? Isso. Acho que era só os quatro. Só os E quatro, esse era um torneio, né, quadrangular. as pessoas que fizeram esse torneio, que depois conseguiu virar o Copa dos Campeões, que virou vaga para Libertadores, etc. Entendi. Então E aí, você no lateralzinho abusado, gostava de vez em quando meter uns golzinhos. Se eu não me engano aqui, foram 209 jogos com a camisa do Flamengo. Uma marca, é isso mesmo? foi 10 Com gols. 10 gols, Foi. 17 anos jogando profissionalmente, sendo que desses 17, 6 vestindo a camisa, o manto sagrado do Mengão. Então, assim, Foi. desses 10 gols que você marcou pelo Flamengo, qual você achou mais bonito? Ah, eu acho que o mais bonito e também, não sei. Eu fiz o do São Paulo nessa Copa dos Campeões, foi um bonito, eu acompanhei uma jogada, eu acabei driblando o goleiro e fiz o gol. Mas o do Penharol foi bonito também, que eu bati de primeira dentro Que da área. prima, foi golaço. Assim, o mais importante talvez tenha sido o Penharol também, que era uma semifinal de Libertadores de Mercosul. Quer dizer, que era um jogo pesado, né? Um jogo difícil e tal. Mas assim, eu acho que eu ficaria com esses dois aí. Ah, mas Do pelo São menos tu Paulo. nunca fez gol. Pelo menos tu nunca fez gol no Real Madrid. Vem mentir pra gente, não. Eu fiz Hã? dois, tá? Eu fiz dois. Porra, um juiz anulou, Anulou Pô, errado fala ainda. pra nós aí. Real Madrid, poderoso Real Madrid, filho. Como é que foi esse jogo aí? Foi legal demais. Nós saímos daqui, chegamos lá em Palma de Mallorca, né? E o jogo foi bem, né? Era um torneio, nós tínhamos passado 10 dias lá para jogar 2 jogos, 3 jogos, sei lá. Nós sabíamos que eles estavam em pré-temporada, que tinham feito poucos jogos. Nós sabemos o quanto é difícil início de pré-temporada você jogar. E nós vínhamos. Nós tínhamos jogado contra o Atlético Mineiro aqui, no Mineirão. Vencemos de 4-2 o jogo lá no Mineirão. Eu também fiz um gol nesse jogo. E no dia seguinte nós viajamos para a Espanha. Então foi uma coisa assim. Nós chegamos lá com moral. Se eu não me engano, nós éramos vice-líder no Brasileiro, quando nós saímos daqui. Então nós chegamos lá com moral lá em cima, vindo de uma vitória fora de casa contra o Atlético. Uma boa vitória, 4-2. Então, podia vir quem fosse, que a gente ia falar, né? Aqui é Flamengo, vamos com tudo e dane-se. Aqui é Flamengo, velho. Pô, cara, tu jogou muito. Assim... Você jogou muito contra o Real Madrid. Você fez uma partida ali sensacional. Ali eu joguei como atacante, pô. Porra, tudo ali foi meio que um ponta, né? Vamos botar assim, né? Jogava... Um ponta de lança, fazer um facão ali direto ali. Exatamente, exatamente. Ali eu joguei como atacante, porque foi Jorginho e Jamir como os dois volantes. Os dois volantes, Aí depois tinha eu, Sávio, Lúcio e Renato Gaúcho. Quer dizer, Lúcio, Renato Gaúcho e Sávio, eu era um meio atacante. Né? Porra, que maneiro. Mas foi proposital? Te botaram ali mesmo? Te botaram como ponta mesmo? Fez um 4-4-2 e eu jogando mais pelo lado direito ali.
Pô, que legal, E cara. para deixar mais o Renato mais livre e o Sávio mais livre um pouco à frente, né? Então Perfeito. foi Cara, e bom ali. qual foi o título pelo Flamengo que mais te marcou e que você acha que você mais colaborou com o Flamengo? Ah, o da Mercosul. Da O da Mercosul? Mercosul foi um durante o campeonato, eu participei de bastante jogos, alguns titular, outros no banco e tal, mas sempre estava entrando. Mas principalmente pela semifinal e a final, né? Que foi o Peñarol e o Palmeiras. Foram 4 jogos muito difícil e nós jogamos muito bem ali, estava muito focado. Muito. E eu na lateral foi onde eu acabei achando uma posição que eu conseguia me manter mais vezes como titular, né? Então, marcou mais ali. Todos marcaram, né? Todos marcam. Assim, mas ali Sim, eu sim. lembro jogando, fazendo gol em semifinal e tudo mais. E os 2 jogos do Palmeiras foi loucura. Porra, 4-3 aqui, jogaço, jogaço. 3-3 lá. É. 3-3, é. Pô, jogar. E o Palmeiras tinha um Então, timaço, né, Maurinho? era muito bom. Era o time Porra, campeão muito bom. da Libertadores Porra, até daquele ano. doido, filho. Até doido. É aquele jogo de Era, duelo de gigante mesmo. Quem ganhasse estava bem ganho, porque é, a gente só era isso muito aí, maior foi, do que o então Palmeiras marcou. a gente tem Mundial e o Palmeiras não tem Mundial, mas, porra, nada contra. E você não É, ri, não, que você pode ser chamado para ser treinador do Palmeiras, pô. Não ri, não. Sou eu que posso rir dessa não, piada. o nosso time naquela época, se você, nós A internet do Maurício caiu de novo, cara. Voltou, voltou, tá? O será que é negócio o tá meu aqui? oscilando. É, tá dando uma oscilada aí, mas acho que normalizou, tá normal, tá normal. Aí fala, Reinaldo. Então, que tinha o Reinaldo que tava. Não era o Reinaldo que virou, né? O Reinaldo virou um Sim, cara, sim. mostrou o craque que foi, tantos times que jogou, mas lá tava subindo. Então tinha eu que virei lateral para aquelas decisões que não era lateral. Aí o Léo Inácio, que era um lateral que jogou no meio. Quer dizer, Sim. tinha o Lê, 17 anos, entrou, fez o gol do Porra, título. Lê Quer foi dizer, o Lê é meu vizinho aqui. O Lê aqui o mora aqui Lê, então, pertinho. quer dizer. É, Então era assim, e o time do Palmeiras era, sei lá, quase uma porrada de seleção, tudo era um time porra, massa, né? é Mas terrível. me marcou mais, sim. Cara, e como é que você vê a gestão atual do Flamengo? Você que viveu ali dentro ali, te dá uma felicidade ver que conseguiu chegar e você fez parte desse processo? Ah, tá bonito, né? Assim, e eu torço para o futebol brasileiro, nós sempre reclamamos disso, né? Da É, verdade. desorganização dos clubes e tudo mais. E tá mostrado que tem como fazer. Você vê aí alguns clubes, Atlético Paranaense, já vem anos, já tem estádio, já tem CT há anos. O Atlético Mineiro agora vai ter o estádio. Quer dizer, você vê os clubes, alguns se tornando. Agora, em termos de gestão, porque o Flamengo é uma máquina, né, cara? Assim, tudo no Flamengo, a grandeza vai ser sempre muito maior. Tudo vai ser sempre em termos de dinheiro, em termos de imagem. Tem que tirar o chapéu, né? Os caras fizeram, desde o Bandeira, arrumaram a casa, né? E fizeram. E ainda bem que os resultados vieram, né, cara? É o que eu falo. Tudo que construiu esse ano e acabou uma Libertadores, uma emoção absurda e nos minutos finais, quer dizer, não, não que não valeria a pena tudo que vivenciou, mas assim, correu o risco de um determinado momento, corremos o risco de não vencer uma Libertadores É verdade, cara. e que talvez não teria carimbado tanto como carimbou esse ano, né? É uma coisa que eu falo, o resultado veio da melhor maneira possível ainda no final, né? Foi uma coisa. Mas tem que dar de parabéns, eu acho que o Flamengo cada vez vai ser maior, não vai ter jeito. E espero que E as o coisas Mister, Maurinho? E o só Mister? O que cresçam. que você acha do Mister como treinador? Você que hoje tá nessa praia e tem uma visão macro da coisa. O que que você acha? Ah, tem que tirar o chapéu também. É assim, o que eu falo ele demonstrou principalmente um poder de pegar um grupo cheio de jogadores de seleção, de Liga dos Campeões, enfim, e botar e impor a forma que ele quer que joga. E claro,
muito jogador talentosíssimo, né, naquele time, mas os caras fizeram por onde, né? E mesmo no momento que ele cobrou, mesmo na televisão, cobrou algumas pessoas, ficou, muita gente estava aí, dessa maneira não anda. Claro que se fosse no resultado negativo aparecesse, poderia complicar, também acho, mas assim, mas não complicou, né, cara? Então tem que tirar o chapéu, porque mostrou que soube fazer aquele time jogar muito bem, né? E jogou com o pé nas costas, muitos jogos aí foi com o pé nas costas. Eu tenho só elogio para fazer a ele. E você acha que alguém no Brasil hoje tem elenco ou competência, acho a palavra forte, mas know-how para parar essa máquina que se tornou o Flamengo, que encaixou, né, cara? Engrenou É. o negócio, né, irmão? Não, assim, sempre tem, cara. Eu vou te falar, o Palmeiras tem um time bom. O Atlético Mineiro agora, com o São Paulo lá, eu acho que vai acabar tendo um time mais competitivo. Sempre tem. Mas assim, o Flamengo jogou de uma maneira muito diferente do que nós estávamos vindo acostumados. Eu acho que são vários fatores que fizeram o time ficar forte, mas principalmente o Jorge Jesus é um cara que eu acho que tem a mão dele muita coisa ali. E quando eu falo a mão dele muita coisa, não estou falando só a parte de campo. Porque, pelo que eu escutei, ele botou muita ordem dentro do CT, muita coisa para ser do Sim, jeito sim. dele, limitou o acesso de muita gente. E que eu acho que isso aí é fundamental. O futebol, muita gente envolvida, muita gente falando. Se for ouvir todo mundo, claro que alguma coisa pode falhar no decorrer das coisas. Então, ele soube se impor, chegou de fora. E o Flamengo deu essa oportunidade. Podemos até falar que deu muita oportunidade que nunca deu para os treinadores Verdade, brasileiros. verdade. Podemos Deu a chave. ter isso, Deu a mas chave do Flamengo na mão dele, né? Deu a chave. Pegou assim, toma, mas é tua. O assim, Flamengo é teu. ele trouxe muita gente para trabalhar com ele, quer dizer, teve um grupo forte. Só que nós já vimos isso em outras vezes e não dá certo, né? Então eu acho que. Verdade. Mas eu acho que só vai valorizar, só vai aumentar a dificuldade do campeonato. E o diferencial que eu vejo no Flamengo também você pega ali Rafinha, só de Liga dos Campeões tem 10 anos. Pô, Você pega Felipe Luiz, esses caras tudo Copa do Mundo, Liga dos Campeões, jogando contra os maiores do mundo. Messi, Cristiano Ronaldo, jogando sempre. Aí você pega o Rodrigo Caio, apesar de ser novo, tal, mas já pegou seleção, já é campeão experimentado olímpico. já, bem experimentado. O nosso goleiro já pegou seleção, já pegou pênalti, não sei quantas vezes lá na Espanha, jogando contra. Quer Verdade. dizer, todos eles, além de ser tecnicamente bom, se você pegar, a maioria pegou seleção, a maioria já passou pela Europa, a maioria que estava naquele elenco ali, tirando um ou dois daquele time titular. Quer dizer, então era cara acostumado com jogos difíceis, né? Porque o futebol é isso, futebol. O Ronaldo Fenômeno voltou aqui pro Corinthians, pesado e tudo mais, e, cara, Pô, jogou com o pé nas destruiu todo costas. mundo. Tá aí. O Deco veio aqui Verdade. pro Fluminense com a panturrilha ruim, Arrebentou também. foi campeão, foi um dos melhores jogadores Tá aí. do ano, porque esses caras jogaram num patamar que Romário foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com quantos anos? 40 anos, exatamente. Porra, entendeu? Então juntou muita gente que estava acostumado a jogar contra os melhores do mundo. Muita gente que jogando Liga dos Campeões, jogando Copa do Mundo e tal. Quer dizer, e um treinador Não que tinha como dar conseguiu errado. botar uma rédea curta ali, botar uma regra, e as pessoas. Você já conhecia ele, Maurinho, antes dele vir pra cá? Não conhecia. Quando eu jogava em Portugal, ele já fazia muito sucesso lá. É Eu mesmo. joguei, A popularidade eu joguei lá 4 já era anos em monstro. Portugal. Já Ele era considerado um grande treinador lá. Benfica ganhava bastante com ele lá, já tinha tudo assim. E você hoje, cara, vamos supor, né? Até profecia aqui, tomara que aconteça. Maurinho, treinador de um clube de Série A do brasileiro hoje. O Flamengo fala assim, pô, vamos fazer o seguinte, vou ceder 2 jogadores para você, Maurinho, para te ajudar nessa campanha aí. Pode ser titular quem você quiser. Qual os 2 que você escolhe hoje do Flamengo para integrar um time teu? Everton Ribeiro e Gabigol. Ah, não é bobo não. Não é bobo não, né?
Ah, Dá pra moleque. escolher vários ali, né? Pô, Mas olha eu vou aí. ter que ir, pô. A bola do cara tá Não, entrando. eu achei legal que tu nem pensou. Tem gente que faz assim, pô, peraí, cara, não sei, aí, pão e pão, é esses dois Não, e ponto final. Pô, eu acho que. já vi, Não, já vi, se eu já passar. vi que é treinador que bota o time pra frente, hein? Botou, ó, Não, podia ter lógico. escolhido um zagueiro, podia ter escolhido um lateral, não, ele meteu logo um meia de criação genial e o cara pra botar a bola na rede. Então, É, ó o homem a aí, ó. bola. A bola que entra tem que estar. O cara que consegue botar a bola para dentro tem que estar em todas. Qualquer escolha que você fizer, se tiver um homem gol ali, o homem gol é um deles, sempre. E o Everton é Falando porque em, falando podia em homem escolher gol, vários. Maurício, é ali, porra, se você fala qualquer um do time, tá bem escolhido, né? Qualquer um. É, Até na reserva tem fera também pra caramba. Tem um elenco muito forte do Flamengo hoje, cara. Rapaz, um negócio que me chamou muita atenção, cara, no Flamengo, você concentrava junto com o Romário. em alguma época concentrei lá uns um ano e meio, dois ali. Caramba, com o Baixinho. E o Baixinho é um cara com temperamento, não vou dizer difícil, porque cada um tem o seu, mas um temperamento diferente. Que quando você conheceu o Romário já era campeão do mundo, o Romário Sim. já era ídolo mundial, já tinha feito chover, já tinha sido campeão, já tinha sido o melhor do mundo, certo? Como é E era que o meu era? ídolo também, né? É Também, 94, também. nós vimos o Brasil Como ser é? campeão com ele, né? Porra, entendeu? Aí como é que é? Você tá do lado do cara. O que eu quero saber é o seguinte: como é que era o temperamento desse maluco, cara? Que você tem para contar da gente dessa convivência de mais de um ano com o Romário? E outra, eu sei que o relacionamento de vocês deu certo, que o Romário falou sério para a imprensa na época e pediu você, porque a gente começou falando de torcida. Sim. Ah, Maurinho, 1º de abril. Mas quando o Romário pediu, não foi 1º de abril, não. O Romário Sim. exaltou teu trabalho por grandemente, irmão, e falou para todo mundo ouvir que você era um lateral que tinha que estar na seleção, naquela época do Cafu, do Belete e Sim. tal. Como é que foi essa convivência e essa passagem desse pedido do Romário? Foi uma honra para você, irmão? Não, sim, lógico. O Romário ter jogado com ele, posso até falar que faz parte do currículo, né? Você fala os times e você fala, eu joguei com o Romário, assim. Verdade. Porque o Romário é fora de série. O Romário foi um cara que. Eu subi profissional em 94, no segundo semestre, né? Que é no brasileiro. Então, quer dizer, foi quando eu me profissionalizei. Eu me profissionalizei no ano que eu vi a seleção sendo campeã, com o Romário jogando e tal. E 3 anos depois eu estou jogando do lado dele, né? Então, foi uma Caraca, porra, emoção. E maneiro. depois, o Romário, quem ficava com ele no quarto era ele que escolhia, normalmente. Então, ele concentrava muito com o Fabiano, que era muito parceiro dele. Um ou outro lá, mas em um determinado momento ele fiquei com ele e foi. O temperamento dele é isso que você falou. O cara tem as suas peculiaridades, ele ficava mais na dele. Era um cara que levava muito filme para concentração. Antigamente não tinha, né, internet, né, telefone, assim. Então a gente passava numa locadora, alugava um monte de filme. Ele gostava, ele via. Ele não dormia de madrugada praticamente, gostava de ver filme pra caramba. É mesmo, cara. E, e assistia Mas tudo ele, e depois ele, ele não dormia. dormia por quê? Você sabe? A ansiedade, é o quê? Ele não pegava no Ah, sono? foi o que ele falava mesmo, que ele era um da noite, assim. Ele mesmo quando não é por causa de Gostava mesmo sair, de. não. É mesmo lá concentrado, Aham, ele aham. alugava 4, 5 filmes e varava a madrugada assistindo filme. Aí depois dormia até a hora do almoço lá e tava zerado pro jogo. É dele, né? Então, Entendi. foi do caramba em todo sentido, assim. Aprendi muito. É um cara que. Joguei com muita gente com moral e que tinha suas, né, suas manias. É só respeitar e cada um faz a sua e vamos que vamos. Era sempre. Não E tinha. esse relato dele, cara, ele clamou o lateral direito Maurinho na seleção brasileira. Foi. Como é que foi isso aí? Na verdade, nessa época aí, tinha o Cafu, era absoluto na posição e não Sim. tinha, né, não tinha lateral, né? O lateral já vinha. O Luxemburgo já tinha falado até do Fabaiano voltar para lateral, para tentar. Porque estava na procura, né? Uhum. E nesse momento eu vinha titular no Flamengo, nós estávamos chegando, sendo campeão. É, o Belete era um que jogava na meia também se deslocou.
eu não sei as circunstâncias, mas talvez até por perceber uma vaga ali para a seleção, de Uma repente tá sem e tal, oportunidade, né? e ele também mostrou, tinha muita capacidade, jogava bem também. Então, quer dizer, naquele momento teve sim uma crítica que eu achava também surreal com o Cafu, que também, né, a gente fala de crítica, o Pô, Cafu, que é mais crítica que o Cafu, recebeu um cara 3 vezes campeão do mundo, ainda tem gente monstro, criticando ainda, né? monstro. Então era assim, naquele momento não tinha um segundo lateral na seleção. Não tava, tanto é que virou o Belete, acabou indo o Belete. E o Belete estava no São Paulo na época e o Romário fez quando ele foi para a seleção, aí perguntaram, né, de seleção alguns nomes e a lateral direita era um que só tinha o Cafu naquele momento e ele falou. Muita gente, Romário falou que é amigo, que é não sei o quê. Quer dizer, Romário é um cara que não dá. Para fazer média, esse é o cara errado, né? Esse cara não faz média Verdade, com ninguém. Se ele verdade, irmão. falar, ele fala de coração e é o que mais me agradou. Para ser sincero, assim, claro, gostaria de ter ido para a seleção como qualquer jogador, lógico, mas assim, só dele ter falado, e eu sei que ele não é fazedor de média, para quem conhece o Romário sabe do que eu estou falando. Uhum. Só de ter falado, eu falo, não, pô, o Romário tá falando, é porque alguma coisa ele tá vendo a visão dele dentro do cenário hoje que cabe. E acabou indo no Belete, que Aham. até então também era um meia, que foi deslocado lateral, que também era novo, né? Não era um cara, né, constante e tal. Acabou indo no Mas Belete. você tinha confiança naquele momento? Se te convoca, você ia firme? Tava confiante? Naquela época lá, eu não lembro exatamente qual mês foi exatamente, mas assim, tava se falando muito que não tinha um segundo lateral para fazer sombra para o Cafu, não tinha. Então o que tinha eu peguei o quê? Eu peguei todos os times que tinha grandes no Brasil naquele momento, quem eram os titulares na lateral e como é que estava. E o Flamengo, eu era o titular, nós estávamos ganhando, nós estávamos chegando, eu estava jogando bem, mantendo uma regularidade muito boa. Então, por um momento, eu achei que poderia ter alguma chance, sim, num amistoso ou outro, tal. Não que ia para a Copa, essas coisas, não. Naquela coisa de conseguir participar de alguma coisa. Em algum momento, sim. Depois que o Romário falou, me deu mais certeza ainda quando eu ouvi aquilo. Porra, muito legal, cara. Qual foi o clube? Essa pergunta é difícil, cara. Eu queria estar no teu lugar agora, não. Qual foi o clube, sem ficar em cima do muro, meu irmão, direto e reto, que mais marcou a sua carreira profissionalmente, de todos? Não, Flamengo, disparado Flamengo. Eu joguei 10 clubes, Flamengo. mas o Flamengo foi o que eu vivi, tudo que eu pude viver em termos de sonho de criança, que é jogar no Maracanã, jogar com uma torcida grande, brigar por título, né? Buscar ter chance de ser campeão e tal, né? Fui campeão, 6 títulos, tive algumas finais que também perdemos, quer dizer, fez aquela sensação, aquele sonho de falar, não, vou jogar, vou ser competitivo, vou brigar por título, vou. O Flamengo me proporcionou tudo isso. E me proporcionou aquilo que a gente fala. Eu posso falar, eu joguei na alegria e no momento ruim, no momento difícil, na cobrança. Quer dizer, e é isso aí. É o que eu costumo dizer, o que eu sinto saudade é isso que vicia, é isso que move, sabe? Assim, eu joguei em outros clubes que eu fui bem e tudo mais, mas não tinha essa pressão, não tinha essas coisas. Às vezes falta algo ali, né? Falta alguma coisa assim. Então, é o que mais me marcou mesmo, assim. Aquela galera, cara, que num dado momento vaiou, dado momento pediu até de zoação, questão de seleção, você sabe. Aquela galera que às vezes estendeu faixa. Eu tô aqui nesse momento representando ela, né? E nem se botar 40 milhões não dá para falar para você aqui, mas eu posso falar porque eu vivi aquele momento também e estive na arquibancada ali, né? Então eu posso te dizer, cara, de repente não deu tempo, esses 6 anos, onde você viveu vários momentos, da galera te passar de fato a impressão que você deixou para o clube de regatas do Flamengo. E eu vou te passar agora. Eu vou te passar um cara que cresceu junto com a gestão, que cresceu junto com o clube
e que amadureceu também nesse processo. A torcida do Flamengo, com as críticas que te fez, parecia um pai cuidando de um filho, porque você era um cara que recebia críticas, você sentia, mas aquilo te motivava para o próximo jogo e você vinha, cara, independente da pressão, crescendo. Então, cara, você hoje, para a torcida do Flamengo, me corrija aí se tiver alguém com a opinião distinta da minha aí, estou te falando o que eu vi, o que eu vivenciei, o que eu penso hoje de você. Tanto que você vê as pessoas que eu convido para fazer live aqui, você não vê ninguém que não honrou o manto. Eu não vou citar nomes, mas tem um montão de jogador que não honrou o manto. Passou pelo Sim. Flamengo. Ponto. Tem direito deles também. Ninguém é obrigado a jogar bem no Flamengo. Mas você é um cara, para mim, que é símbolo do que um jogador do Flamengo precisa ter, principalmente no que tange a personalidade. Você, independente do momento, irmão, você nunca fez corpo mole. Pode ter faltado experiência num dado momento, pode ter faltado alguma estrutura em outro, pode ter até esbarrado na parte técnica em alguns momentos, onde o Flamengo Sim, vislumbrava um Leandro, um Jorginho, um Léo Moura na direita. Mas sim. você, para mim, representou a massa. Você, para mim, hoje, se a nação pudesse falar para você, é um muito obrigado, Maurinho, por tudo que você fez por esse clube, porra, na sua essência, porque você, de fato, honrou o manto sagrado do Flamengo, irmão. Muita gratidão mesmo. Não tá Não, acabando a live, valeu. não. É porque eu senti no coração de falar isso em nome da Não, nação valeu. rubro-negra, irmão. Eu tenho muita gente, depois que eu parei assim, tem muita gente que me falou, né, palavras bonitas, igual a sua, assim, mas na verdade, assim, o futebol tem umas coisas que, quando você está no momento vivenciando, às vezes o torcedor está criticando uma coisa, mas ele nem foi no jogo, por acaso, mas Verdade. ele viu o que o cara escreveu, então, aí é aquilo que eu falo, o negócio do 1º de abril foi uma coisa que, se você perguntar na época, sei lá, Eric Faria, que é o da Globo, que sempre estava no jogo do Flamengo. Você perguntar para ele, pode perguntar, você vai ver que a proporção não foi essa que conta, Sim, né? sim. E, Uhum. e muitas vezes, eu vejo muita gente às vezes escrevendo e tal, aí você vai ver, aí você bota lá para ver, o moleque é de 99, quer dizer, não foi 2000, quer dizer, tinha um ano, ele não viu. Ele ouviu falar. Aham. Então, assim, a maioria que, Isso aí. muita gente que escreve, então a proporção que às vezes as coisas tomam não era. Então, muitas vezes, pô, como é que teve aquela época, teve aquela coisa. Só que naquele momento, as notícias quando vinham, tem que ter um filtro. Então, o filtro era as pessoas que eu gostava de ouvir como comentarista, esse eu escutava com mais atenção o que ele falava. E quando tinha uma crítica, eu escutava e tentava falar, opa, esse daí, Aí, ó. pô, tá falando, eu tenho que ouvir. Mas É. assim, tinha uma avalanche de crítica de gente que nem o jogo viu. Então, e era claro isso, sabe? Eu percebia, então tinha umas coisas. Esse fato aí da faixa foi uma coisa que. Aquilo que eu te pergunto, você representa toda uma nação, tem um canal aí, Nação, Urubu e tal. Você vê, você já ouviu falar de alguém escrever uma faixa para um jogador? Não É, realmente foi mercenário, muito alguma coisa. estranho. Foi muito Então estranho. Foi uma coisa. é uma coisa É. que sai do Parece, padrão, né? Sai parece do uma padrão. panela, parece, né, uma questão politicazinha de alguma parte, né? Nunca soube, Estranho. assim, nunca Estranho, descobri é, estranho. que foi, mas eu nunca, nos meus 6 anos de Flamengo, eu nunca fiz um gol contra, nunca entreguei. Você pode ter falado que em determinado jogo não foi bem e tal. Se você Sim, falar assim, tecnicamente eu estava abaixo para o padrão Flamengo. Pô, concordo plenamente, cara. O padrão Flamengo, quem que tá no padrão Flamengo? O pô, padrão Flamengo Zico só. É padrão do é a Zico, geração porra. do Zico, Porra, exatamente. é, isso aí. Isso, isso, isso é ter discernimento. Eu falava, rapaz, o que É, esses caras estão cobrando, se eu sair daqui, o que vier no meu lugar não vai ter, pô, não vai ter. é isso aí, Entendeu? Sabe? verdade. Porque o Porra, negócio não isso aí, esse padrão Flamengo aí não chega. isso aí. Então tinha muita crítica que eu nem ouvia, Show porque de bola. porque era mais oba-oba, era mais zoação, aquela coisa. Mas tinha assim algumas coisas. Aquela Copa do Brasil, a Copa do Brasil foi contra o Grêmio, nós perdemos. Eu não lembro se foi. Teve uma Copa do Brasil contra o Palmeiras, que nós saímos também.
Jogamos 2 jogão, ganhamos aqui, aí perdemos lá, aí saiu por causa Perdeu lá, de foi. saldo de Aham. gol, gol fora de Ficou uma casa, uma coisa pressão, assim. ficou uma panela de pressão tremenda, porque vinha uma Foi uma sequência, né, loucura de lá. eliminações. E foi até. Naquele jogo lá foi até falta. O Euler fez falta no Cleme, nós perdemos a classificação com um erro de arbitragem e tal. Mas assim, eu lembro que em alguns jornais, não vou citar nome assim, que tinha aqui, tinha em São Paulo, quando acabou o jogo, no dia seguinte, quando nós dormimos lá, pegando o avião para voltar, o jornal que era escrito por lá me dava uma nota 7,5 e o jornal daqui me dava uma nota 3,5. Era o mesmo jornal, só que eram editores diferentes. Então você via que. Só que até isso eu consegui entender, porque é muito mais fácil você dar nota para um time que não é o teu do que você dar nota para um time que é o seu que perdeu. Claro. É. Então eu consigo entender, mas é desleal. Você concorda comigo que é desleal? Porque o Porra. cara ele tá escrevendo a emoção do torcedor que acabou de perder um resultado, cara. E não perdeu porque eu entreguei, né? Se tivesse perdido porque eu fiz um gol Sim, contra, sim. porque eu saí driblando na área, perdi. Não, então muita das críticas que tinha, e tem até hoje, se você analisar friamente, tem muita, nós falamos do Neymar, tem muita crítica no Neymar que não tem nada a ver com o Neymar jogador. Sim, sim, verdade, verdade. Entendeu? E assim, Concordo. claro, a gente espera também que ele faça muito mais na seleção, que ele consiga levar a seleção, mas tem muitas pequenas críticas ali que é oba-oba, que é o que eu falo, é covardia, é uma coisa que não vem ao caso, não é disso daí não interessa e tal. Então, Na assim, realidade, Maurinho, Flamengo vende. Se você falar bem do Flamengo, exatamente. vende pra caramba. Mas se você falar mal, Bem se demais você... ainda, exatamente. Não, levanta até um profissional de imprensa. Você É, bater de frente contra o sistema Flamengo, porra, tem um montão. Eu não vou citar nome também, Maurinho, mas tem um montão na imprensa hoje, que vive de falar mal do Flamengo. Senão, não estaria na imprensa. Porque o que você tem? Fala com sinceridade pra mim. O que você tem pra falar mal do Flamengo hoje, irmão? Fala pra mim, cara. Porra, o Flamengo é exemplo de tudo, cara. O cara que não não tem, fala não mal de tem. Flamengo hoje e não fala assim, eu tenho que me espelhar no Flamengo, tá jogando contra o futebol brasileiro, Exatamente. cara. Tem que entender Não tem, gestão não de tem. processo, porra. De processo, de gestão de pessoas, de tudo o Flamengo hoje é um Que exemplo, cara. resultado. Resultado, pô, cara, vou te falar, Maurinho, de coração, se o Flamengo não ganhasse Libertadores, mesmo assim, cara, tinha que se espelhar, porque é um clube que tem gestão, cara, tem estrutura, tem um CT. Pô, cara, tem a condição Sim. do profissional vir. Hoje, quem não quer jogar no Flamengo, Maurinho? Hoje? Sim, em termos, não, Pô, em termos irmão. se não tivesse ganho os títulos, né, uma coisa surreal, né, porque pelo ano que foi era impossível, né? Mas assim, seria aquela sensação, não, mas tá no caminho que vai ganhar tudo ali na frente, quer dizer, e foi isso, o Flamengo veio fazendo um caminho e chegou nesse ano maravilhoso, na verdade esse ano só foi o ponto, uma carimbada de 5, 6 anos lá atrás, que começou ali desde o início, né? Nem sei quantos anos deu Você do acha, início você da acha que bandeira. a imprensa na época foi extremamente oportunista? Pegou você e ficava ali, porra, erra, 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 que vai vender jornal, vai vender notícia, vai vender... Quando você errava um lateral, pronto, já tira 5 pontos dele aí. Eu particularmente vim assim, É, eu vi assim, porque você fazia partidas, vou ser sincero, que abaixo da sua média. Eu falava, porra, o moleque tá sentindo. Eu via isso no Maracanã. Falei, porra, o moleque tá sim, sentindo a pressão. Tomara que alguém mais cascudo chegue perto. E você era um molecote que veio de um time pequeno, cara. Todo respeito ao Bragantino, mas em comparação ao Flamengo em sim. torcida, é um time de menor expressão. Mas Time pequeno, caramba, cidade pequena. e eu vi em você muita vontade de dar a volta por cima e mostrar. E vou te dizer um segredo. Eu trabalho na área de humanas, né? Psicologia e tal. Eu acho que a tua história com o Flamengo ainda não acabou, que eu ainda sinto você com esse dever a ser cumprido. Eu acho que você ainda sente o desejo no teu coração de fazer algo pelo Flamengo, pela história, que parece que você escreveu uma história no Flamengo, mas que ainda está pendente. É uma sensação minha. Você pode falar, Lance, está completamente errado. Mas eu queria saber da tua opinião aí, Não, irmão. o Flamengo hoje a família que eu tenho, a minha esposa é carioca, minhas filhas são cariocas, moro no Rio, quer dizer, tudo isso foi o Flamengo que me trouxe, né? Eu tenho uma família maravilhosa e foi a minha vida para o Flamengo que proporcionou tudo isso. Na minha vida pessoal mudou tudo.
E essa sensação de um dia trabalhar no Flamengo, eu vou te falar, não é nem uma sensação, um dia eu quero trabalhar, um dia eu... A sensação é que, quando eu vejo ainda, porque eu vejo muita gente da minha época lá, né? Então, quando eu vejo o Deni lá, a sensação que eu tenho é que eu tô lá no Flamengo Pô, ainda. cara. Então, quando o Juan agora, que parou e tá lá dentro, eu sei que o Juan tá lá dentro, você tem uma sensação que, porra, é a minha geração que tá lá, eu tô lá ainda, né? É tua casa. É normal, é normal. Extensão da tua casa, Eu né? me sinto bem. Mas um pouco assim, você perguntou, eu não digo que os repórteres fossem, sei lá, covardes, assim, de vamos torcer contra o Tendenciosos, Flamengo. né? Aham. O que eu acho era o que, num determinado momento ali, juntou uma das piores épocas do Flamengo, assim, de não estar ganhando, montava time bom, mas perdia, e uma melhor época do Vasco. Um dos maiores rivais nossos, que aqui o Fluminense, Botafogo, tudo era rival, uma rivalidade grande, mas o Vasco era aquele que tirou a gente numa semifinal em 97 de brasileiro, fazendo 4-2, com o Edmundo fazendo 3, que na sequência foi campeão brasileiro, que depois foi campeão da Libertadores, e nós perdemos o título aqui, perdemos o gol de barriga ali, perdemos a final para o Grêmio aqui. Então juntou um momento de um grande rival absurdo, com um time melhor que o nosso, tanto no papel e nos resultados. Então, é uma bola de... Então, os caras escreviam com aquela raiva que quando olhava um time do Vasco com um monte de estrela, aí o cara escrevia com ódio, né? Porque o time do Flamengo no papel não era tão grande naquele momento, que o Vasco naquele momento era campeão da Libertadores, com o Luizão, com todo mundo, era um timaço, né? Mas Era aí, um timaço. 99, 2000, 2001, nós viemos, ó. Exatamente. Não, mas Ó, isso daí é que faz a diferença, né? A camisa. A gente estava perdendo, nós estava tomando porrada, mas nós queríamos jogar contra os caras, nós queríamos pegar os caras de novo. Não era aquela coisa, sim. a gente queria, nós temos que ganhar desses caras. Se não pegar esses caras, enquanto não ganhar em cima dos caras, não adianta. Nós podemos ser campeão, mas se não ganhar em cima dos caras. Então, assim, porque era uma rivalidade. E o time deles, a visão, não pode ter aquela visão torcedora. Você tem que olhar e falar, pô, é fato. O Flamengo hoje é fato. Não adianta. Os times do Rio, todos os times do Rio aqui, estão com umas dificuldades. Cara, não pode levar para o lado do torcedor. Não, vou torcer para eles ficar ruim igual nós. Não vou torcer para nós ficar tão grande estruturalmente como eles. Porque de grandeza todos são grandes. Não adianta falar. A gente não pode ter essa visão torcedora. E eu torço para... Sim. O que faz as coisas melhorar é a rivalidade. Ó o professor Marcelo Buarque aí te mandando abraço aí. Marcelo Buarque, grande Maurinho. Fala, Fera Marcelo, demais beleza, também, meu né? amigo? Esse daí Tá sempre show nas de nossas bola. lives aí. Acabou Esse de daí dar é uma da aula minha numa época live. também. Marcelo porra, sensacional. Mas Aqui, assim, mas é isso que eu tô te falando, cara. Então, a pressão que nós sentia muitas vezes, é aquilo que eu falo, nós não jogamos, teve muitos momentos que nós não tava mal. Não digo nem eu digo nem o time. Nós perdemos um título para um Grêmio, nós jogamos 2 jogos muito melhor que o Grêmio. Muito melhor. sim, Empatamos 1 a verdade, 0, tivemos um homem a mais, bola na verdade. trave e tudo mais. Perdemos, empatou aqui 2-2, um jogo que só deu a gente, acharam 2 gols, mas só deu a gente, criamos várias oportunidades, etc. Mas perdeu. Futebol é isso. Porra, tá com moral, hein, Maurinho? Olha quem entrou aí também. E o Vasco. Sebastião Lazzaroni. Aí. Porra, aí, o homem tem Esse é moral, hein, mestre filho? também. Pô, professor, e só professor brabo, hein? Será que Um abraço, professor. já é influência do professor Maurinho, ó? Professor Maurinho não é mole não, rapaz. Tá Já doido. vamos chegar nesse Eu tema tenho, também aí, do professor tenho que Maurinho. trabalhar muito ainda. E você ainda tem contato com quem daquela época, Maurinho, do Flamengo? Que você ainda bate papo, fala pelo WhatsApp, é teu amigo até hoje? Hoje nós temos um grupo, né, do WhatsApp. O WhatsApp, nesse ponto, foi maravilhoso, né? Mas, assim, o Pet é um que eu acompanhei a amizade sempre, depois trabalhei com ele aí, né, como auxiliar. Atiço, falo sempre. Fernandão, Reinaldo, a galera do Iranildo. O Iranildo, filho do Iranildo, foi até meu aluno no projeto que eu trabalhei da Legal. FCB Escola. Quer dizer, o Juan é um que eu sempre estou junto, assim, encontro com ele. O filho dele também
treinava lá na FCB Escola, eu trabalhava lá, então a gente nos via muito, quer dizer, a Copa, todos eles, assim, um mais, outro menos, mas a maioria, o Pet talvez seja o que eu mais falo constantemente, assim, Leandro Ávila é um que eu falo sempre, Jorginho, de vez em quando eu vou Pô, fera. jogar com o Master lá com o pessoal, aí todos eles lá, então mantém uma É isso que eu amizade ia boa. falar. Os homens te convidaram lá, tu tá jogando o quê? No Flamaster? Vai Ao showball? Como é que tá Flamaster essa eu já fui parada? algumas vezes, o showball parou, né, eu ia na época do showball, Aham. uma época eu fui bastante. O Flamaster eu fui algumas Djalminha, vezes. Djalminha, Djalminha jogava pouco no showball, né, Maurinho? É. Djalminha, Djalminha, o Djalminha no caraca. showball, quando eu fui jogar lá, o Djalminha foi aquele cara que eu tava na base do Bragantino, ele tava no Guarani, né? Eu não peguei Ih, é o verdade, cara, é Djalminha. verdade, é. Antigamente não tinha pay-per-view, né? Então jogava o Campeonato Carioca, a gente não via, né? A gente via pouco, Verdade, né? é. Eu- Então eu lembro do Djalminha mais no Guarani, depois, né, no início ali. Então a gente olhava, pô, Muito tem um cara gênio, que né, veio do cara? Flamengo, joga muito. Aí depois eu joguei Porra, contra joga ele, demais. eu falei, joga demais. Aí quando eu joguei junto com ele no showball, eu falei, pô, ele é melhor do que eu imaginava. Não, no showball é o Pelé do showball, filho. O Pelé. Mas era Tem jeito, é o Zico fenômeno. do showball. Mas marcar ele, tu jogou contra ele. Marcar deve ser um terror, né, Maurinho? Não Marcar era Djalminha. difícil, Até era porque você tava difícil na até para direita e dar ele na porrada. esquerda. Você tinha que marcar ele mesmo, né? Você tinha que Não, marcar mas porque eu ele joguei era. muito. Quando eu virei lateral, foi em 99, né? Eu subi para o profissional em Ah, 94. tu era. Então, É, Bragantino e verdade, verdade. Palmeiras, eu Era joguei meio. muitos jogos contra ele como segundo volante, tendo que marcar mais, né? Tá, um confronto maior, assim. E, cara, fala uma passagem sua aí, as suas passagens depois de Flamengo, pra galera lembrar os clubes que você passou, se ganhou algum título por algum canto desse aí, que você rodou bastante. Não, rodei. Eu saí do Flamengo, em 2001 eu fui emprestado no Campeonato Brasileiro de 2001, eu fui emprestado para a Portuguesa. Só, Nós desculpa, fomos- Maurinho, só uma curiosidade minha, antes de você entrar nos outros clubes que bateu aqui agora. Aquele gol do Pet, cara. Aquele gol do Pet em 2001, qual foi o ângulo? Qual foi o ângulo que você viu aquele gol ali? eu tava na barreira, eu tava fechando a barreira. Tava fechando a barreira? Aí deu aquela olhadinha pra Tava, trás? De praxe, aquela quando bola bateu? passa, você vira assim. Pô, cara, Aquele foi gol ali foi, sensacional. foi ali. Tem uma coisa, eu lembro, uma das coisas que eu lembro que eu conto sabe aquele momento que na hora do gol, parece que eu tenho na minha memória que teve um corte de som, sabe? Como se tivesse em alguma fração de sem barulho, sabe? Eu não sei se é, né, maluquice da cabeça, naquele. É, pode ser Mas emocional, né, cara? eu Porque, acho que quando bate, acho que quando ele chutou, eu acho que como a torcida do Flamengo e a do Vasco, naquele momento, fez, né, daquela travada assim para ver o que ia daquela, né? acontecer. Porra. E como o som é meio retardado, né? O som tá indo, eu acho que em algum momento da comemoração eu senti meio que um vácuo assim no barulho. Eu tenho isso na cabeça. Foi maravilhoso. Rapaz, parece Bom que é uma demais. coisa mesmo surreal, uma coisa sobrenatural aquele gol. Porque venhamos e convenhamos, Maurinho, vamos falar de lógica, de física, né? O Pet, cara, bateu aquela falta de muito longe, cara. Sim. Ele não era aquele cara que vinha e dava aquela pancada, que é falta para aquele zagueirão vir de lá de trás e dar-lhe uma paulada. Ele não, bicho, ele Sim. bateu aquela bola colocada com força. O ângulo, cara, que ele pegou ali, a bola fez a curva perfeita no ângulo. E vou te falar mais. Porra, o goleiro do Vasco na ocasião era um dos caras com maior tempo de resposta, maior elasticidade. Ainda tocou Sim. nessa bola. Foi muito detalhe. Fala a verdade pra mim. Você que estava ali naquela barreira, você via o Pet nos treinos fazer gol daquele jeito? Ou você achava assim, pô, vamos bater, mas estamos ferrados já, irmão? Porra, vai dar Não, ruim. O que que você não. achou? O Pet era fenômeno na falta, sempre foi. O treino do Pet de cada Mesmo daquela 10. posição, mesmo de longe, assim? É. Ele preferia mais ir próximo, mas assim, a capacidade dele na falta era. Nós sabíamos que aquilo ali Monstruosa, era, né? era o detalhe que podia entrar, né? Daí não tinha a menor dúvida. E gol igual aquele ali, ó, ele fez. Eu lembro de um gol, aquele você lembrou do São Paulo na Copa São na Paulo. Copa dos Campeões. E teve um do Teve um Vasco contra o também, Vasco, teve um contra 2000. o Fluminense. Tudo bola tirada, assim. Cara, Era. você pegou também o Adriano subindo, né, mano? Peguei o Adriano subindo. O Que ainda Adriano era subiu em Scooby. dois. Que o pessoal chamava ele de Scooby-Doo, subindo da base, todo desengonçadão. Sim. Uma pedrada de perna esquerda também, rapaz. O Adriano subiu, eu peguei o Adriano. O Adriano subiu e Caramba. subiu voando, né?
Pô, você viu Juan, jogador. Júlio César, pô, cara, tu pegou uma safra ali sinistra, Peguei irmão. eles todos, é. O Júlio subiu, eu já estava lá. Quando eu cheguei, o Juan já treinava com o profissional. Aham. Mas ainda não era o O Juan, Júlio. era garotão, garotão, tinha o quê, Não, nem 17, jogava, 18 ele anos. jogava pouco, jogava É, 17 anos. Jogava pouco. molecote. E virou o Pô, que show de virou, né? bola, irmão. Então, fala da tua trajetória aí, que, porra, tinha essa curiosidade, porra, onde estava o Maurinho naquele gol do Pet, mas fala aí, depois que saiu do O, Flamengo, então, em 2001, eu fui emprestado para Portuguesa. Nós fomos campeão da Copa dos Campeões e eu fui para Portuguesa emprestado. Aí voltei para o Flamengo em 2002, aí depois saí em 2003. Eu disputei o Campeonato Paulista pelo Marília, depois eu fui para o Curitiba no Brasileiro, de 2003. Aí em 2004 eu fui para o Paysandu. Aí 2005, 6, 7, 8 eu joguei em Portugal. Eu joguei no Santa Clara, de Portugal, que é de uma ilha dos Açores, e no Beira-Mar. Depois eu voltei para o Náutico em 2008. Em 2009, eu estava muitos anos fora, fiquei em Atibaia, eu tinha casa em Atibaia, tinha que resolver umas coisas lá, e voltei para o Rio em 2010 e joguei no Duque de Caxias, o Carioca 2010. Aí comecei a Série B de 2010. Aí depois parei no Duque de Caxias em 2010. Foi quando eu resolvi que eu costumo dizer que é meio parei e meio pararam comigo, porque o que eu queria não estava conseguindo mais. E muitos times que me queriam era time que não pagava, que era para ir para longe. Eram times bons, assim, não é? você tava com que De outros idade? estados. Eu estava com 35. Pô, parou cedo, né, Maurinho? Não, mas dava para jogar mais. Assim, fisicamente, eu Dava, é. sempre me sentia bem para jogar, mas já estava com duas crianças já grandes, já estava mais difícil de sair, ia ter que viajar sozinho, e ir para lugar que provavelmente poderia correr e não receber, quer dizer, ia passar mais raiva do que prazer, né? Mas me arrependi um pouco. Depois eu acho que devia ter jogado mais um pouquinho. E no Flamengo, tem alguma coisa hoje com a cabeça. A gente amadurece, né, cara? Eu, por exemplo, se for pegar minha vida profissional, acho que tem umas 5 coisas que eu faria diferente. Eu, né? O Maurinho hoje tem a sensação de que poderia ter feito algo diferente estando no Flamengo? Algo que o moleque fez que você faria diferente com a cabeça que tem hoje? Ou não? Tem. Eu acho que eu Tem. conseguiria me proteger melhor do que É. em alguns momentos lá. Isso dentro do jogo, isso de não se expor, às vezes o jogo estava um jogo complicado e eu botava a cara a tapa, eu dava para de repente ter disfarçado um pouco dentro do campo ali, dado um miguezinho, uma coisa assim, que eu aprendi depois que isso também faz parte, assim, sabe? Eu conseguiria ter tomado uma pressão muito menor do que eu tomei, me expondo um pouco menos no jogo, em alguns jogos, né? Entendi. Então você acha que parte das críticas até que surgiram da imprensa você poderia ter evitado sendo mais maduro? Foi parte É, também de uma inexperiência da idade também de se sim, expor demais, né? sim, de conversar, entendeu? Achava aquela sensação que o negócio estava pessoal e tal, e na verdade não tem pessoal, né? O que Sim. tinha era um momento. Eu acho que era tudo isso que eu te falei, era um momento muito bom do Vasco, era um momento não tão bom nosso, era algumas derrotas e decisões dentro do Maracanã. Então você vai juntando tudo isso e muita gente tomou pressão ali. É Eu fiquei verdade. marcado com muitas coisas, mas muita gente tomou pressão. Então, eu poderia, de repente, ter me protegido um pouco mais, ter dialogado um pouco mais, ter conhecido mais gente. Porque quando você conhece a pessoa e pede, pô, olha só, pô, você está falando aqui, mas ó, de contrapartidas aqui você não falou. Olha essa situação que você apontou em mim aqui, mas olha aqui, ó. Não estou falando assim que eu ia acusar o outro, eu joguei mais que esse, não é isso. Mas quando você cria um diálogo com as pessoas, você faz com as pessoas respeito um pouco na hora de escrever, na hora de falar. E isso eu aprendi depois, né? Então, alguns clubes depois que eu joguei, eu tive muito mais controle de quem estava na minha volta, de imprensa, de torcedor. Tive muito mais controle, muito mais diálogo. Tive, sabe, consegui, não fiquei meio. Mas da experiência, isso aí eu tinha 22.
Quer dizer, A vida ensina, né, irmão? A vida vai com ensinando, né? certeza, com Rapaz, certeza. vamos falar um pouquinho agora da parte que é futuro, né? Presente e futuro. A sua carreira como treinador, cara, a galera quer muito saber, né? Porque você é um cara que conhece o Flamengo e é sempre bom de estar antenado nesses caras. Como é que isso O... começou? Por onde você passou? Como é que está a sua experiência hoje? Qual a sua pretensão de futuro? Então, eu parei em 2010, né? Encerrei a carreira em Aham. 2010. Sempre pensei em continuar no futebol, como treinador. Então, quando eu fui jogar em Portugal, eu já fui com o intuito. Eu saí daqui, eu ganhando menos do que eu ganhava. Eu jogava na primeira divisão aqui, então eu fui para Portugal ganhando menos do que eu ganhava aqui. Eu digo em sentido de. Porque lá, por mais que ganhasse igual, era um custo de ir lá que eu ia acabar gastando mais, para mandar dinheiro para cá ia acabar perdendo, enfim. Por isso que eu falo que eu ganhava menos. Só que eu já pensava em fazer curso da UEFA, de treinador, e lá eu fiz. Quando eu joguei no Beira-Mar, em Aveiro, eu fiz o curso da UEFA, quer dizer, eu já me programava o dia que parasse, quer dizer, eu fui em dezembro de 2004 e eu parei em 2010, quer dizer, 6 anos antes de parar eu já vinha pensando nisso. Parei no primeiro momento, eu entrei na faculdade de educação física, queria fazer educação física também, mas no 2011 ali me deu um pouco de depressão, meio que saí do futebol, começou a cair a ficha que o futebol acabou, o jogador, né, que eu falo, o jogador acabou, e aquilo ali me deu um desânimo, aí eu estava no quarto período da faculdade, não quis saber mais, falei, quer saber, não vou mexer mais com futebol não. Aí em 2015 teve conheci a franquia do Barcelona aqui, FCB Escola, a metodologia do Barcelona e tal, eu falei, tinha um amigo que estava dando aula lá, eu falei, vou lá ver o que é isso aí, isso é 2015 já, né? Aliás, desculpa, 2013. Uhum. 2013. Aí eu fui lá 7 anos conhecer, atrás. 3 anos depois que eu tinha parado, eu fui lá conhecer, aí comecei a dar aula para a categoria sub-7, criança de 5, 6 anos. Aí logo depois comecei a dar aula para a categoria sub-11, enfim, fiquei até 2015 lá. Eu dei aula até sub-15 e apaixonei de novo, voltou toda aquela vontade de novo. Aí o Pet, porventura, pegou o Criciúma. Aí eu lembro que ele me chamou um dia para falar de futebol, começou a perguntar e tal. Eu nem sabia que ele ia ser treinador, perguntando, tô trabalhando lá, o que você pensa de futebol? Quer dizer, ele foi perguntando para mim, para saber até o quanto eu estava interessado em trabalhar em futebol, para ele não convidar um amigo, e Gringo, sim um cara gringo, que. gringo É, malandro, ele, já para, ó, ele para se queria. ligar, te pescar lá na Daí frente, eu, né? aí eu peguei e fui com ele pro Criciúma. Aí eu fiquei de auxiliar técnico na Série B, em 2015. 2016 nós fomos pro Sampaio Correia. Em 2017, no primeiro semestre, apareceu para eu ser auxiliar técnico do Alberto Félix no Bragantino. Eu tinha jogado com o Alberto, aí eu fui trabalhar com ele na A2 do Paulista. E lá nós tivemos o acesso, chegamos na final, perdemos por São Caetano, mas tivemos o acesso para A1. Aí, quando começou a Série C do Brasileiro, o Pet foi para o Vitória da Bahia na Série A, aí ele me chamou, aí eu saí do Bragantino e fui para o Vitória. Isso em 2017. Aí, 2018 ele foi para a televisão, né? E eu acabei indo para o Magéense. O time de Magé, quarta divisão aqui do Campeonato Carioca, na Magé aqui em época. Caxias, né? Não, Magé é perto ali no pé da serra, ali, perto, subindo para Teresópolis. Ah, tá, sei. Aham. Aí estávamos, aí fomos campeões lá. Lá nós montamos, estou vendo até que o Rogerinho 11 aí, que era o nosso coordenador lá. Rogerinho Espetacular. tá elogiando direto aqui o seu trabalho, cara. Muito legal, inclusive. O Rogério, ele trabalhou já no Bangu, foi presidente da Estácio, na época da Estácio, então ele era o coordenador técnico lá, né? Então nós fizemos uma boa amizade, porque eu estava chegando do Vitória da Bahia, quer dizer, eu estava saindo de um time de Série A de brasileiro, onde jogadores ganhavam muito, né? Ganhava mais de 100 mil, essas coisas, para um time que jogador ganhava R$ 1.000. Eu falei para ele, ó, não conheço ninguém, pode montar o time, e nós montamos.
junto com, claro, o presidente, todo mundo que estava envolvido, o meu auxiliar técnico, ele é treinador dos juniores e auxiliar técnico do profissional. Então nós treinávamos de manhã e os juniores treinavam à tarde. Acabou que nós fomos campeões nos dois. Ganhamos no profissional e ganhamos nos juniores. Caramba, que E era o maneiro. primeiro ano do Magiaense como time federado e tal, sabe? Que era um Pô, time que amador, legal, né? cara. Aí E fomos campeões, subimos. qual é seu principal perfil como treinador? Até para a galera conhecer, a galera não teve tanto acesso em trabalhos É, seus, mas qual o seu perfil? Qual é a sua visão hoje como um treinador? então, o ano passado eu fui para o Barra Mansa, Aham. que era B2, que era B3, quer dizer, e agora eu estou aliás, era B2, agora eu estou na B1 com o Serrano, né? Já sou treinador de Serrano, não começou, já fui anunciado, mas não fui nem apresentado, porque eu fui anunciado logo depois começou a pandemia, né? A Ah, que quarentena. maneiro. Então você assume o Serrano. E o Serrano Eu ele já tá sou treinador de Serrano, ele tá em na qual série? segunda, Na na segunda. segunda, Entendi. que é B1 o nome. Mas enfim, cara, assim, eu acabei que aprendi muito. Esses 3 anos lá no Barcelona, eu aprendi muito. Assim, nunca eu aprendi. Eu vi muita coisa que eu fiz como jogador. Em algum momento eu treinei em Portugal, eu treinei muita coisa parecida do que eu aprendi ali como treinador. Mas a forma organizacional do negócio, de tempo de trabalho, de tal. Então, eu monto meu time, eu gosto do time bem atacante, procuro ser ofensivo. Claro, a série que eu trabalhei, Série C do Carioca, Série B2 do Carioca, os adversários eu acabo não conhecendo, né? Porque não é jogo televisionado, você não sabe qual é o adversário. Então, Verdade. na minha cabeça, desde o do primeiro momento, foi o quê? Já que eu não conheço o adversário, eu vou montar meu time para frente. Se o time dele for bom, naturalmente ele vai empurrar o nosso time para trás, mas então eu não vou, vamos esperar para conhecer. Então eu gosto de um time ofensivo, sempre busquei fazer um time ofensivo e tem dado certo. Eu fui campeão no Magiense, como eu falei, em 2018. O ano passado eu saí na semifinal. Eu empatei em casa 1-1 e perdi fora de casa 4-3. Quer dizer, por um detalhe, eu, de repente eu poderia ter tido mais um acesso. E eu perdi para o campeão, né? Que foi o Rio São Paulo, que era o melhor time da competição mesmo. E eu saí numa semifinal, quer dizer, agora espero que no Serrano eu consiga, junto Vai conseguir. com Vai todos os conseguir. envolvidos, a gente fazer um bom trabalho aí para a gente brigar aí pelo o máximo possível aí na Inclusive, competição. fica o apelo aqui, quando retornarem com jogos, me convida, que eu vou lá assistir um jogo seu e vou levar alguns convidados surpresa que você vai ficar muito feliz de ver. Então Eu vou só me avisa avisar. quando tiver os jogos aí, porque eu moro aqui em Bento Ribeiro, né? Então para mim é um pulinho, não tem É. problema não. Vou com o maior prazer. Inclusive eu sou vizinho aqui, cara. Não sei se você conhece bem. O Ademir, técnico, Ademir Menezes, e o Lúcio Niso. Lúcio Niso que treinou a América, vários clubes também do futebol carioca, da Série A também. É um cara. Ademir, lembro bem, o Lúcio até me falha, vergonha, assim, de Depois futebol, não tô lembrando. você joga Mas é muito LUCHO. antigo? Cara, ele tem, pô, já treinou muito clube, inclusive do exterior. O cara é fera. Ele, inclusive, ele é irmão de um treinador que se chamava João Paulo, cara, que foi fera demais nas Arábias Não, o João lá. Paulo foi meu treinador, pô. O João Paulo, que é um senhor de cabelo. Qual o Ah, não João? Não é o sei João se. Paulo que jogou no Guarani, não. Não, Não é o João não. Eu Paulo tive Ponte Esquerda, treinador no não. Bragantino, foi treinador até do Flamengo uma época. Não, ele Em nunca São treinou o Paulo. Flamengo, não. Ele nunca treinou o Flamengo, não. João Paulo, não. Ele ficou muitos anos lá fora, principalmente na Arábia lá, jogou muito tempo lá, cara. Ele treinou muito tempo lá. Foi jogador profissional também. O Lúcio também É, foi. Mas assim, esse que eu, eu- esse que eu tô são falando caras que é também bom. trabalhou fora. E de repente até pode me trair a memória aí. Coincidência, né? Ele hoje não é mais treinador. Deve estar com seus 74 anos, 75 anos. É um senhor já, entendeu? Mas é Ah, isso, cara. não, E então deve assim, ser, não. na realidade, uma pergunta direta e reta olhando nos seus olhos. Não tem ninguém assistindo a gente, não, só eu e você. Nisso tudo aí, nesse projeto, tem um sonho de um dia chegar, por exemplo, num clube de regatas do Flamengo, como um treinador, ou
como um auxiliar ou numa categoria de base? Você sonha em um dia Sim. ainda trabalhar no Flamengo? Cara, assim, falar que é um sonho, assim, fica uma coisa muito pessoal, né? Porque eu sou muito profissional. Eu quero crescer na minha carreira o máximo possível. Hoje eu trabalhei em Série A de brasileiro como auxiliar, é, saí para ser treinador, carreira solo e fui para a quarta divisão, mas assim, a meta é chegar no time grande. Eu sendo do Rio a minha 6 anos de Flamengo, tudo que eu tenho, claro que seria um prazer imenso, mas, assim, profissionalmente, eu tenho que crescer dentro da minha carreira, dentro das minhas possibilidades e das minhas oportunidades, né? Então, é o que eu falo, é o que eu falei no início, eu sou neto de um dos fundadores do Atlético Mineiro, do segundo presidente da história do Atlético, e eu nunca movi uma palha, eu tive família, chefe de torcida do Atlético, Dragões da Falda, e eu nunca falei, não, vou lá, quero ir lá, quero, né, tentar um conchavo, porque enquanto meu avô foi Aham. vivo, imagina, meu avô era vivo, poderia ter tido muitas possibilidades nesse sentido, e eu falei, não, se é para ser, vai ser com as minhas próprias pernas. E claro que seria uma honra, né? Se voltasse para o Flamengo seria uma coisa maravilhosa, porque o futebol para mim foi tudo de grandeza, tudo de títulos e tudo mais. Até, como eu falei, até a família que eu construí foi aqui. Foi o Seria Flamengo que te maravilhoso, deu. né? Mas assim, não posso. Futebol é muito momento. E o momento é serrano e um passo de cada vez. Há 2 anos atrás eu estava na quarta divisão do Carioca. Quer dizer, fui campeão. Ano passado eu estava na terceira, saí na semi. Hoje eu estou na segunda. Quer dizer, vamos com calma mas com passos firmes aí para colher o máximo de informação possível para quando chegar numa grande equipe aí, não correr o risco de sair rápido. Eu sempre falo que essa live aqui, isso eu falo, e é uma coisa verdadeira, quem me conhece sabe, eu pedi muito a Deus, quando eu comecei com esse projeto de lives, que essa live aqui abençoasse a pessoa que passasse por aqui conosco, né? E que pudesse abrir portas, porque isso aqui depois vai para o YouTube, vai para canais de pessoas renomadas aí com muitos seguidores. Então isso aqui roda bastante, isso aqui tem uma rodagem bem legal. Mas o principal, irmão, é a energia que flui aqui nessa live, porque eu gosto muito de deixar a pessoa à vontade e que seja um divisor de águas nas carreiras, né? Porque todo mundo tem sonhos, né, irmão? Aí amanhã eu Lógico, trago um lógico. cara que tem o mesmo sonho do Maurinho também. Ah, eu quero também ser do Flamengo, eu quero chegar no clube grande. Então, assim, se capacitar cada dia, se qualificar também, que existe a qualificação e Sim, a capacitação, né? Então, se sim, você sim, conhece do negócio, você vai usar linguajar do atleta, isso já é 70% do caminho andado. E, cara, sim. a pessoa que você é, que externa no olhar aí, ó, para quem não precisa falar muito, é um cara de guerra, um cara que aguenta a pressão e tem todas as credenciais para estar despontando em muito breve em clubes grandes. Porém, você tem que honrar cada degrauzinho aí que você vem subindo. Lógico. Hoje é o Serrano e o Serrano é teu prato de comida e dá vida por lá e por aí vai, irmão. E eu vou estar torcendo aqui por você e toda a nação vai estar torcendo. E eu aproveito para pegar o gancho. Queria fazer um exercício contigo bem rápido aqui. A gente já está Vamos quase lá. finalizando. Vamos voltar no tempo? Volta no tempo. Vou voltar pro ano ali de 97, 98, uma pressão do caramba a torcida. Só a torcida falava, cara. Pô, criticava, falava, cornetava pra caramba. Eu queria que o Maurinho, porra, anos pra caramba depois, eu queria abrir agora para você mandar um recado para a nação rubro-negra. Eu queria ter essa honra. Seu porta-voz de você responder, que você nunca respondeu. Falar o que você sente por essa nação e o que ela representa para você, irmão. Cara, você falou tudo aí, cara, porque o Maurinho que é hoje é, é tudo isso que viveu, né? É os momentos de alegria que vivi, é os momentos de tristeza, é a pressão. E por mais que eu joguei em 10 clubes, joguei em vários estados, né? Eu falei aqui Curitiba, Paysandu, que é Belém, São Paulo, Rio, Náutico, Portugal.
o que eu vivenciei no Flamengo não teve. E a torcida é muito ensinamento, é muita pressão. Hoje eu sei reagir em muitas coisas. Claro que eu acho que tem muito. Eu lembro quando, no meu primeiro ano de Bragantino, só um gancho aqui que eu passei como centroavante, que eu te falei, e no primeiro ano não fazia gol de nenhuma, dificuldade do caramba. Os moleque Só grande. brabo, né? Pô, E uma vez conversando com meu pai, eu falei, pô, o que eu fazia aqui em Atibaia eu não faço, né? Atibaia aqui, no campeonato que eu disputava, meu time brigava para ser campeão, eu brigava para ser artilheiro, e lá eu não consigo nem chutar gol. Mas é um outro nível, um moleque muito maior do que eu era. Então é aquele momento e meu pai falou, ó, se vira, não é isso que você quer? Dá teu jeito. Foi o que eu falei, porra, eu tenho que dar meu jeito. E quando eu vi que talvez não desse para centroavante, eu fui recuando. Mas assim, mas é isso. E o momento do Flamengo, eu estou te falando essa história porque é a mesma coisa. Naquele momento difícil ali, o que vinha na minha cabeça? Cara, foi, porra, eu não sou isso daí que eles estão falando, não. Tem o lado, tem os erros, tem a pressão, mas a pressão aqui é porque o Vasco está melhor, a pressão aqui é porque nós perdemos o título, eu não entreguei o gol, eu não saí driblando e perdi. Então, estava desproporcional, mas com isso fez o quê? Fez eu pensar, fez eu ter o discernimento, fez virar o que eu sou. Então, eu tenho que só agradecer, cara. Por incrível que pareça, eu falo isso, cara, tá fazendo média, porque não sei o quê, mas não é. Não é porque muitas vezes que eu falo a crítica, o cara faz crítica no oba-oba do negócio. O cara não viu o jogo. O cara não está entendendo o contexto. O cara está na muvuca. É aquilo que eu te falei. O cara conta a história do 1º de abril como se tivesse 60 mil no torcedor. Nunca teve no Flamengo e Olaria. E muitas vezes é aquilo que eu te verdade, falei. Você vai ver o moleque tem 22 anos. O moleque tinha 2 na época. Então, quer dizer, não verdade. tá mal contada a conversa. Então. Pô, cara, eu quero, em nome da nação aí, te agradecer muito, cara. Pô, obrigado pela disponibilidade, pelo carinho, a forma que você tratou, irmão, tudo, desde o início. Sempre se colocou muito disponível e feliz de participar conosco, reconhecendo o nosso trabalho. Sempre. E, cara, só despedir de você e desejar que Deus, cara, possa abrir todas as portas que você almeja, porque você é merecedor, irmão. Você é guerreiro e é um cara que merece aí. Sempre, sempre vou estar torcendo por Valeu. você. Acredito que a nação também. Você vai estar no Serrano, pode estar em clubes de menor expressão até chegar no topo, que você vai chegar, mas você tem uma nação, pô, meu irmão, por trás que vai estar sempre te apoiando, torcendo por você. Não, Então, valeu, obrigado aí. você pode aí fechar que a casa é tua, irmão. Fecha como você quiser a nossa live aí hoje aí. Não, obrigado. Eu só terminar o raciocínio ali de eu estar agradecendo. Às vezes eu falo que eu agradeço e as pessoas, tá fazendo média. E não é, cara. É assim, como o crescimento de um homem, assim, foi do caramba, porque a pressão foi grande. Eu tive que dividir o que era a pressão para ser ouvida e ser trabalhado, o que era oba-oba. Eu consegui fazer isso e consegui focar no trabalho, enfim. Eu só tenho saudade, cara. As pessoas acham que fica esses momentos, aquela pressão, não é nada. Eu só lembro dos meus títulos, dos meus momentos, dos meus amigos. É isso que ficou na minha memória e é isso que eu tenho maior satisfação. E espero um dia, sim, trabalhar. Uma coisa, podemos dizer que experiências, né, para ser exemplo para qualquer jogador de base, melhor que a minha, acho que não tem, né? Porque a pressão foi Pô, grande verdade, e cara. eu vivi dentro de campo e à vista de todos, né? Mas assim, muito obrigado pelo convite aí, valeu mesmo, papo. Não se Show de preocupa bola, não, sempre irmão. que Eu vou, tiver, pode perguntar o que pô, tamo quiser. junto sempre, cara, sempre. Eu vou finalizar. Lá atrás pode ter rolado uma ironia, até um carinho, mas com ironia. Mas eu vou finalizar nossa live em nome da nação hoje, de coração, com Maurinho, seleção. Maurinho, Foi seleção. bom. Porra, você, meu irmão, você tá na seleção rubro-negra dos nossos corações e não sai nunca mais. Ó, Ah, valeu. beijo em você na família. Saudações rubro-negras, irmão. Valeu, meu amigo. Um Sempre. abraço aí, sorte aí nas tuas lives aí, sempre. E não esqueça de nós, hein, rapaz. Nação sempre vai contar com você.